É uma noite fria e cheia de neve e uma pequena luz solitária brilha na escuridão. Ali um homem barbudo se aquece no fogo com uma bebida quente em suas mãos. De repente, passos na neve mostram que alguém está se aproximando do acampamento. O homem então toma um gole de sua bebida já esperando pelo visitante. Ele questiona as roupas do recém-chegado e o de terno diz que vai embora logo. Nisso, o assassino mostra o celular com a foto do seu alvo Simon Jones. O barbudo pergunta se a União o mandou e o outro diz que foi contratado. E quase não o reconheceu. Simon então o reconhece como um matador lendário conhecido como Jay. Com isso, Jay diz que um tal de Johnny falou muito bem do alvo. O homem de barba comenta que Jay é o único amigo de Johnny nesse ramo. Jay nega e explica que Johnny é de Hong Kong e ele é coreano-americano. Sem graça, Simon se pergunta se foi racista e o assassino concorda com ele. A tensão aumenta e apenas o barulho do fogo pode ser ouvido no local. Então os dois se olham fixamente esperando o primeiro movimento do outro. Nesse momento a calma acaba e a briga entre os dois finalmente se inicia. Jay então parte para cima com um soco em alta velocidade contra o alvo. Em seguida ele acerta um chute forte que joga o alvo para longe. Porém o barbudo não é um alvo fácil e consegue segurar seu braço. Ele aproveita a chance e arremessa o assassino por cima do ombro. No meio da queda, Jay puxa uma faca que brilha em um tom azulado. A expressão do assassino mostra que ele não está para brincadeira. A faca dele se choca com a de Simon, criando um clarão de faíscas. O barbudo se defende com uma machadinha que também tem uma aura. O matador continua atacando sem dar tempo para o alvo respirar, mas Simon não se intimida e prepara um golpe com seu machado. Ele consegue desviar do golpe da faca que agora tem uma luz vermelha. Focamos na arma do assassino que muda de cor a cada golpe que ele dá. Jay aproveita a brecha e dá um soco bem no meio da cara do alvo. Apesar do soco, o barbudo levanta seu machado para o contra-ataque. Com sua arma brilhando em vermelho, ele ataca com toda a sua força. Para se soltar, Jay arremessa sua faca com uma velocidade impressionante. A lâmina acerta em cheio o ombro de Simon, que grita de dor com o impacto. Em seguida, o assassino pega o machado do oponente e o ataca sem piedade. O machado agora está pingando depois de finalizar o serviço. Caído no chão, Simon admite que existe um motivo para o chamarem de lendário. O assassino revela que a União mandou matá-lo por ele ter ficado do lado de Johnny. Ele continua explicando que a União não está nada feliz com a nova empresa de Johnny. E não é só isso, pois a organização quer acabar com Johnny e toda a sua companhia. O alvo então pergunta se ele acha que a União está errada e pede para ser honesto. Nesse momento, a história nos mostra como a União monopolizou os trabalhos na América. Por causa disso, os assassinos agora precisam implorar por missões para a organização. Eles são tratados como lixo por gente que nem entende do ramo de assassinatos. Voltando ao presente, o matador pergunta de novo se ele acha que a União está errada. Jay então responde ao homem ferido que ele não faz esse tipo de julgamento. O assassino apenas diz que faz os trabalhos que recebe na situação. Com suas últimas forças, Simon diz para ele esperar e ver que trabalhos receberá agora. Receberá agora. O olhar de Simon reflete a imagem de Jay enquanto ele parece planejar uma última coisa. Depois disso, o barbudo não consegue mais resistir e seu tempo neste mundo acaba. O assassino então se vira e vai embora deixando para trás apenas as pegadas na neve. Ele limpa o rosto e reflete um pouco sobre a conversa que acabou de ter. A cena então muda e somos levados para a sede da União em uma grande cidade. Dentro do prédio, dois homens confirmam que as informações do alvo foram enviadas. Vendo a notificação, Jay pensa que essa é a situação que Simon estava esperando. Para sua surpresa, a foto no celular mostra que o seu próximo alvo é o próprio Johnny. Nisso temos um flashback de Johnny oferecendo uma bebida para ele e o chamando de amigo. Mas o assassino responde que eles são apenas colegas próximos e nada mais que isso. O narrador explica que alguns clientes contratam mais de um assassino por segurança. Nesses casos, a União junta duplas compatíveis, e foi assim que os dois se conheceram. Após terminarem uma missão juntos, Johnny se apresenta formalmente para seu parceiro, e com o aperto de mãos Jay também se apresenta dando início à parceria deles. Johnny então propõe que eles sejam amigos, mas Jay nega dizendo que não tem nenhum amigo. Mas o parceiro diz que isso é perfeito, pois agora ele tem um amigo para chamar de... O assassino explica que nunca precisou de amigos, mas o colega insiste que é uma chance. Com o tempo, Johnny se tornou a única pessoa com quem ele tinha alguma proximidade. Em outra ocasião, o parceiro chama de colega e pergunta se ele quer ser mais próximo. Jay fica surpreso e Johnny o convida para se tornar seu parceiro de negócios. O homem revela que vai criar uma empresa, pois está cansado de trabalhar para a União. Além disso, ele reclama que está de saco cheio de pagar as taxas da organização. Por isso, ele o convida para se juntar a ele e fazerem algo realmente incrível. Porém, o assassino recusa a proposta na hora e Johnny se surpreende com a rapidez. O matador explica que para ele, a vida e principalmente o trabalho devem ser feitos sozinho. O colega não parece surpreso e diz que já imaginava que essa seria a resposta. Então Jay pergunta por que ele insistiu e o parceiro diz que precisava falar em voz alta. Nisso Johnny o alerta que se seu negócio der certo à União, pode mandar Jay para matá-lo.
De volta ao presente, o matador finalmente entende o que ele quis dizer e confirma a missão. O chefe então corrige que o alvo é a empresa inteira e Jay questiona a missão. O homem oferece 25 milhões de dólares e o assassino fica em choque. Ele questiona por que a União pagaria tanto em vez de usar seus próprios homens. O chefe explica que um ataque direto traria muitas perdas e eles preferem um míssil, e como poucos podem fazer isso sozinho, a União decidiu que Jay era o mais confiável. O assassino aceita o trabalho, mas impõe uma condição para finalizar o serviço. Em troca de destruir a empresa, ele pede que poupem a vida de Johnny, e isso surpreende. Jay argumenta que se ele não aceitar a missão, eles também estarão em apuros. O chefe aceita, mas com a condição de que Johnny não possa se reerguer, e Jay concorda. Algum tempo depois, vemos o assassino caminhando pelas ruas da cidade, enquanto anda e se pergunta por que fez aquela condição para salvar seu colega. Talvez ele só não quisesse ser o responsável pela sua morte, mas algo o interrompe. Um garotinho se aproxima e oferece uma de suas pulseiras artesanais para ele. O menino diz que os nós têm um poder misterioso e que ele parece precisar disso. Intrigado com a conversa, o matador pergunta que tipo de poder a pulseira possui. Com um sorriso, o menino diz que ele é o poder para viver uma nova vida. O assassino fica pensativo por um momento e decide comprar uma das pulseiras. Agora, com ela no pulso, ele diz que é hora de viver de um jeito diferente. Mas, primeiro, ele precisa terminar o trabalho, e para isso já derrotou vários inimigos. Com os 25 milhões, ele pensa que talvez possa mesmo se aposentar. No entanto, mais inimigos aparecem correndo em sua direção de repente. Um grupo enorme ordena que o matem e ele se pergunta o que faria aposentado. O matador admite que nunca pensou de verdade sobre o que fazer. Enquanto isso, Johnny espera calmamente em sua sala, olhando a cidade pela janela. Depois de passar por todos, o assassino finalmente chega ao escritório de seu alvo. O colega oferece uma bebida e diz que a sua presença prova o sucesso da empresa. Jay aceita e bebe todo o conteúdo do copo de uma vez só, sem hesitar. Em seguida, ele joga o copo no chão que se quebra em vários pedaços. O assassino então diz que a empresa está acabada, pois ele a destruiu hoje. Mas Johnny percebe que o matador também não parece estar muito bem. Inesperadamente, o chefe da empresa joga sua bebida no rosto do visitante. Ele aproveita a distração para avançar rapidamente e atacar seu ex-parceiro. Jay fica completamente chocado com a reação e o ataque surpresa de Johnny. O alvo se move com uma velocidade incrível, cercado por uma aura azul, e com um golpe poderoso ele acerta o assassino em cheio no peito. Não satisfeito, Johnny saca uma faca que brilha com a mesma energia azul. O matador tenta se levantar, mas seu corpo não se move e ele fica no chão. O chefe da empresa o agarra e começa a gritar perguntando por que ele fez isso. Ele o sacode com força e continua gritando a mesma pergunta, sem parar. Com os olhos vermelhos, ele berra porque Jay tinha que ser o enviado para matá-lo. E com a faca em mãos, ele se prepara para acabar com a vida do seu ex-colega. No reflexo do olho do assassino, vemos a lâmina azul se aproximando. Porém, em um último esforço, o matador consegue se mover e bloquear o ataque. O impacto das lâminas gera uma grande explosão de luz e energia no local. Mesmo se defendendo, Jay parece ter sentido o poder do golpe de Johnny. O assassino aproveita a chance e revida com um soco potente no rosto do alvo. Com o golpe, Johnny cai no chão e a luta entre os dois finalmente chega ao fim. Mesmo ferido, Jay pensa em como cumprir o acordo sem acabar com a vida do colega, mas ele percebe que também está muito machucado e não tem mais forças para lutar. Caído no chão, o alvo começa a aplaudir e elogia o assassino por sua habilidade. O matador fica confuso com a reação e pergunta quem ele é de verdade. De repente, o chefe da União aparece com reforços para terminar o serviço. Miras laser são apontadas para os dois, mostrando que ninguém sairá vivo dali. Jay tenta se proteger e reconhece o homem como um conhecido da organização. Sem aviso, os guardas atiram em Johnny, que é pego totalmente de surpresa. O assassino entra em pânico e tenta impedir os soldados, mas já é tarde demais. Com muita raiva, ele grita que eles tinham um acordo para poupar a vida do alvo, mas os soldados não se importam e atiram nele também sem qualquer piedade. O chefe então diz para ele não se estressar e aceitar o seu destino final. Com um olhar de puro ódio, o matador encara o homem que o traiu. O traidor apenas ajeita os óculos e diz que isso tudo são apenas negócios. Ele revela que a União vê pessoas excepcionais como eles dois, como uma ameaça. Seus óculos brilham enquanto ele deixa claro que ninguém pode desafiar a organização. Com os olhos brilhando, Jay grita que isso não são negócios e o xinga. Então os guardas descarregam suas armas contra o assassino sem dó nem piedade. Vemos sua silhueta sendo atingida por vários disparos de uma só vez. Caído no chão, a pulseira em seu pulso começa a brilhar com uma luz misteriosa. Uma energia azul envolve o local e o transporta para um lugar desconhecido. Sua consciência parece viajar por uma dimensão estranha cheia de estrelas. Quando ele acorda, sua visão está embaçada e ele vê apenas um semáforo. Ele olha para a própria mão e se pergunta se ainda está vivo e o que aconteceu. A cena então mostra um acidente com um entregador de moto caído na rua. Ao telefone, o motorista diz que bateu no entregador e acha que ele morreu.
O homem bêbado pede para chamar a polícia e Jay percebe que está na Coreia. Ele então se dá conta que foi parar no corpo do entregador que morreu no acidente. O motorista bêbado se assusta ao ouvir uma voz vindo do corpo caído no chão. Sem perder tempo, o assassino se levanta e acerta um soco forte no cara. Com um chute poderoso, ele o joga no chão enquanto o homem pede por ajuda. O matador continua a atacar o motorista, sem demonstrar nenhuma piedade. Depois de dar uma lição no homem, ele entra no carro e reflete sobre sua morte. Ele agora entende que renasceu no corpo de alguém que acabou de morrer na Coreia. Apesar de não saber como isso aconteceu, o assassino já sabe o que precisa fazer. Sentado no volante, ele decide que vai se vingar de todos que o traíram. Enquanto dirige ele para por um momento e se lembra que agora está na Coreia, isso significa que ele não pode simplesmente dirigir até a América para sua vingança. Além disso, a União não é o tipo de organização que se pode encontrar facilmente. Cansado de tudo, ele percebe que precisa de um tempo para descansar e pensar. Por agora, ele decide ir para a casa do dono original do corpo para poder relaxar. Enquanto isso, o narrador explica que alguns trabalhos de assassino são bem simples, mas outros precisam de informações detalhadas sobre o alvo para serem concluídos, e hoje em dia é fácil conseguir tudo sobre alguém hackeando apenas o celular. Como ele tem o rosto do dono original, desbloquear o aparelho foi muito fácil. Seguindo as informações do celular, o assassino chega no apartamento do falecido. Ele joga as chaves na cama e percebe que o lugar é bem simples e sem graça. Abrindo a geladeira, o matador vê que não tem nada para comer, apenas uma garrafa d'água. No celular, ele descobre que o nome do rapaz era Jin Jae-yoon e tinha 27 anos. O rapaz falhou na faculdade e em empregos e virou entregador cheio de dívidas. Depois de beber a água, ele joga a garrafa vazia no lixo, ainda pensativo. O assassino conclui que o jovem teve uma vida miserável e morreu de forma trágica. De repente, alguém começa a bater na porta, gritando o nome de Jin Jae-yoon. Ele olha para o celular e se pergunta quem estaria gritando àquela hora da noite. Ao abrir a porta, o protagonista se depara com dois homens de terno. Um deles o agarra e diz que estão ali para cobrar os juros atrasados da dívida. Com isso, ele percebe que são os agiotas de quem Jin Jae-hoon pegou dinheiro. Então o matador espia pela porta e parece ter uma ideia ao olhar o apartamento ao lado. Uma vizinha espia pela porta incomodada com toda a gritaria no corredor. Então ela reclama do barulho e bate a porta com força para voltar a dormir. Enquanto isso, um AJ vasculhou o apartamento e o outro encontra as chaves do carro. O chefe dos cobradores o questiona irritado por comprar um carro em vez de pagar. Com um sorriso, o matador sugere saírem, pois a limpeza depois seria um problema. Mas um dos homens se irrita e grita com o rapaz por causa da sua atitude folgada. O líder então pede para seu subordinado se acalmar e esperar só um momento. Eles pensam que o chefe deles ficaria furioso se voltassem para lá. Com isso, os agiotas decidem ir lá fora para ver se o carro vale alguma coisa. Um deles sussurra que o veículo pode render uma grana, mas o chefe o manda calar a boca. O cobrador então diz que o carro só vai conseguir cobrir alguns meses de juros. Nisso ele aponta que o veículo está destruído e o assassino se lembra da morte. O protagonista se aproxima e pergunta se eles podem julgar o carro só por fora. De repente o matador acerta um golpe na cabeça de um dos homens que fica chocado. Com os olhos brilhando, ele o manda checar o interior e o ataca com tudo. Os outros dois agiotas ficam completamente apavorados com a cena repentina. O assassino então se vira para os outros dois enquanto o primeiro já está no chão. Sem perder tempo, ele avança no segundo cobrador com uma velocidade absurda. O golpe acerta em cheio e o cara é jogado para trás com a força do impacto. O matador pensa que gente assim se desespera quando perde a vantagem numérica. E agora, o último AJ tem apenas duas opções para escolher fugir ou lutar. O homem parece escolher a segunda opção e prepara um último ataque desesperado. O protagonista percebe o movimento e pensa que o AJ vai sacar uma arma de fogo, mas ele puxa uma faca e o matador se lembra que não está mais na América. O agiota avança com a lâmina brilhando e tenta acertar o ex-assassino. Porém, o rapaz desvia do ataque e desarma o homem com muita facilidade. O cobrador fica em choque ao ver sua própria faca, agora apontada para ele. Em seguida, ele acerta um golpe forte no rosto do homem, que desmaia na hora. Com os três agiotas no chão, o matador finalmente pode respirar aliviado. Sem muito esforço, ele pega a faca que estava caindo e encerra a confusão. Para garantir que o último agiota não voltasse, ele crava a faca em seu ombro. Com um olhar assustador, ele avisa que na próxima vez que se virem, ele não vai hesitar. O assassino então manda eles pegarem o carro e sumirem de sua vista. Mesmo feridos e confusos, os cobradores entram no carro para finalmente fugir. Pelo retrovisor, o chefe do grupo observa o rapaz parado na rua e se pergunta quem ele é. Ele se questiona por que alguém tão forte se deixou ser intimidado até agora. O matador os observa irem embora e pensa que o carro era roubado, então não faria falta. Depois de toda a confusão, ele finalmente volta para o apartamento para descansar. Mas ao chegar no andar, ele se surpreende ao ver a vizinha parada ali na sua porta. Ele se pergunta por que aquela mulher está falando com ele do nada e fica confuso.
A vizinha sorri e diz que viu tudo que ele fez com aqueles homens lá embaixo. Ela explica que estava pronta para chamar a polícia caso eles passassem dos limites. O ex-assassino então pergunta se ela vai denunciá-lo para a polícia em vez dos agiotas, mas a moça diz que não e revela que na verdade só ficou um pouco curiosa sobre ele. Sem saber o que dizer ao rapaz, apenas concorda e fica parado em frente ao seu apartamento. Então ele entra em casa e fecha a porta na cara dela sem dar mais nenhuma explicação. Exausto de tudo que aconteceu, o protagonista se joga na cama para finalmente dormir. Ele fecha os olhos e tenta relaxar, mas o cansaço do dia ainda pesa em sua mente. Depois de um tempo, ele percebe que não consegue pegar no sono de jeito nenhum. De repente, ele se senta e diz que está com fome e pensa em ir comer um hambúrguer. Com isso, ele sai e vai para uma lanchonete famosa que fica aberta 24 horas. Enquanto o assassino se lembra que a razão de gostar dali era por causa de Johnny. Em um flashback, ele pergunta a Johnny por que eles sempre comiam naquele mesmo lugar. O matador acha que para alguém que viaja o mundo seu gosto, deveria ser mais variado. Mas o parceiro explica que aquele hambúrguer era na verdade a comida perfeita para eles. Ele diz que a rede tem filiais no mundo todo e o sabor é o mesmo em qualquer lugar. Dessa forma, eles evitam comer algo que faça mal e que possa estragar uma missão. Além disso, o lugar ser 24 horas era perfeito para os horários malucos deles. Jay se irrita e diz que o parceiro só é convincente demais, e isso o deixa incomodado. De volta ao presente, o matador se lembra com tristeza que seu amigo agora está morto, mas ele se corrige e diz que a união acabou com os dois e só ele conseguiu voltar. De repente, uma mulher de cabelo rosa se senta na mesa, dizendo que está faminta. Ela comenta que mal conseguiu voltar à vida e o assassino fica sem entender nada. A moça coloca a bandeja na mesa e ele se pergunta de onde ela surgiu do nada. Enquanto ele come seu lanche, uma luz azul começa a brilhar de sua mão. De repente, o protagonista se assusta ao ver a pulseira brilhando novamente e não entende. Ele olha para a própria mão e se pergunta por que aquilo estava aparecendo de novo. Para sua surpresa, a mão da mulher misteriosa também começa a brilhar com a mesma luz. Ela percebe a energia e fica chocada sem saber o que está acontecendo com ela. Os dois se encaram de lados opostos da lanchonete, ambos com as mãos brilhando. A moça pergunta se ele é Jay e o rapaz fica chocado, querendo saber como ela sabe. A imagem de Johnny surge atrás dela e o matador se pergunta se ela não seria seu amigo. Com a imagem do colega mais clara, ele pergunta se por acaso ela seria Johnny. Vemos a mão da mulher brilhando intensamente com a energia misteriosa e azul. Ela então confirma que é o próprio Johnny e o protagonista fica sem reação. De repente, a mulher avança furiosa na direção do ex-parceiro para atacá-lo. O assassino é pego de surpresa e não consegue reagir a tempo do ataque. Com o impacto, ele é jogado no chão e a mulher sobe em cima dele com raiva. Ela grita que achava que ele era seu amigo e o ex-assassino entende tudo. Enquanto o estrangula, ele percebe que Johnny deve achar que ele foi culpado. O rapaz tenta explicar que não foi ele, e sim a união que os traiu no final. Surpresa, ela pergunta se ele também foi finalizado pela organização traiçoeira. Um funcionário aparece com o rodo e manda os dois pararem de brigar ali dentro. Sem graça, a mulher se levanta e pede desculpas pela confusão. O empregado apenas continua com seu trabalho, limpando o chão da lanchonete. O funcionário resmunga para eles arrumarem o quarto e diz que está com inveja. Depois da briga, os dois se sentam à mesa e Johnny parece bem irritado com tudo. A moça reclama que ele recusou sua proposta, mas aceitou o trabalho para destruí-la. Ela o chama de maluco e ele diz que voltar dos mortos é ainda mais estranho. Olhando para a comida acabada, ele se pergunta por que isso aconteceu com ele. O protagonista se lembra da pulseira e percebe que ela deve ser a causa de tudo. Nisso ele pergunta se ela comprou uma pulseira estranha de um vendedor de rua. Ele completa dizendo que o garoto falou sobre o poder de viver uma nova vida. O rapaz revela que também comprou a pulseira e mostra a marca em seu pulso. Depois de entender tudo, a moça pergunta o que ele planeja fazer a partir de agora. Com os olhos brilhando, ele diz que vai fazer os traidores pagarem por tudo. Mas ela o corta e pergunta o que ele vai fazer agora mesmo, naquela noite. A mulher então questiona se ele já achou a casa do corpo em que ele estava. Com isso, ela se levanta e diz que eles deveriam ir para lá, pois ela está exausta. A moça explica que gastou muita energia para conseguir sair de debaixo da terra. Em um flashback, vemos a mão dela saindo da cova com a ajuda da pulseira. Ela diz que só quer tomar um banho e dormir e o rapaz concorda com a ideia. Os dois então voltam para o apartamento do falecido entregador para passar a noite. Enquanto a moça toma um banho, o protagonista espera do lado de fora do banheiro. Sentado na cama, ele fica em silêncio, pensando em tudo que aconteceu até ali. Mais tarde, eles caminham pela rua e a mulher diz que se não fossem traídos, ela teria odiado para sempre e provavelmente acabaria morrendo em suas mãos. O ex-assassino concorda e pergunta se ela ainda o odeia o suficiente para isso. Com um sorriso, a moça responde que não precisa mais odiá-lo por causa disso. Ela diz que ele já pagou o preço com a própria vida e aprendeu sua lição. De volta ao quarto, o rapaz se senta e reflete
se realmente aprendeu algo. De repente, o barulho do chuveiro para e a mulher elogia a água quente do lugar. Ao sair do banho, ela avisa que já terminou e o protagonista se vira para olhar. Para seu choque, a mulher sai do banheiro completamente sem roupa, secando o cabelo. Desesperado, ele cobre os olhos e grita perguntando por que ela está andando assim. Ela responde que não ia usar as roupas sujas em que foi enterrada, e ele concorda. Então ele joga uma muda de roupas para ela e manda vestir pelo menos aquilo. Algum tempo depois, os dois já estão deitados para finalmente dormir um pouco. Deitada no chão, a mulher quebra o silêncio e pergunta como ele vai se vingar. Ela insiste e questiona como ele planeja fazer a União pagar por tudo que fez. O matador responde com uma única palavra e diz que sua vingança será através de negócio. Ele então sugere que durmam, e a parceira concorda, pois não precisam ter pressa. No dia seguinte, eles pegam um táxi e vão para a casa da dona original do corpo dela. A moça reclama por renascer como mulher e o assassino diz que seu rosto parece o mesmo. O matador se surpreende com a piada dela, mas a parceira diz que está falando sério. Ele então percebe que ela está falando coreano e o celular dela também está no idioma. A mulher se lembra de uma notícia sobre alguém que acordou de um coma falando outra língua. Depois de um tempo, o motorista finalmente para o carro e avisa que eles chegaram. Ao saírem do veículo, a moça pergunta ao ex-parceiro se o lugar é realmente aquele. E para a surpresa do rapaz, a casa da garota era na verdade uma mansão enorme e luxuosa. Com um pouco de hesitação, ela decide tocar a campainha para ver quem está em casa. Pelo interfone, uma voz pergunta como Somi conseguiu voltar para a casa daquele jeito. O matador ouve a pergunta e fica pensativo, se perguntando o que pode ter acontecido. Então o homem manda deixarem Somi entrar e uma garota responde que sim para o pai. O portão se abre e a mulher confirma que aquela realmente é a casa do corpo em que está. Ela se despede e diz que vai passar no apartamento dele mais tarde para conversarem. Enquanto isso, o narrador explica que as coisas ficaram difíceis para o parceiro dela. Deitado em sua cama, o assassino pensa que teve sorte de acordar em um quarto pequeno. Olhando o celular, ele percebe que o rapaz não falava com ninguém e era muito sozinho. Com um olhar pensativo, o matador se lembra que viveu da mesma forma até o fim. Andando pelo apartamento, ele reflete sobre como também não tinha família e nem amigos. Enquanto bebe água, ele se corrige e diz que Johnny ficaria bravo se ele dissesse isso. De repente, alguém bate na porta e o rapaz pensa que sua parceira já chegou por lá. Ele se levanta do sofá e vai até a porta para ver quem está do outro lado, chamando. Mas ao abrir, ele é surpreendido por um homem que o ataca com uma faca na mão. Com seus reflexos apurados, o assassino consegue bloquear o golpe bem a tempo. O atacante é um homem estranho de chapéu e óculos, que parece muito determinado. E para piorar a situação, o segundo invasor surge logo atrás do primeiro homem. O segundo homem o ataca pelas costas e o segura com muita força para imobilizá-lo. Com o assassino imobilizado, o primeiro homem o acerta no braço sem piedade. O atacante se surpreende com a reação inesperada do alvo, que parecia indefeso. Mesmo ferido, o assassino consegue se soltar e revida ao golpe com velocidade. Com o impacto, a faca e a garrafa d'água caem no chão e o invasor é desarmado. O homem de chapéu fica em choque ao ver que o alvo não era um cara qualquer. Os olhos do matador brilham em azul e ele se prepara para acabar com a briga. Sem dar chance de reação, ele acerta um soco poderoso no rosto do agressor. O homem cai no chão com o golpe e grita de dor com a força do impacto. O matador se aproxima e pergunta quem o enviou, enquanto o outro tenta fugir. Para que ele não fuja, o assassino o segura e o força a responder a pergunta. Com os olhos vermelhos, ele pergunta se foi a União que o mandou para matá-lo. O homem fica em silêncio com os óculos quebrados e o rosto todo machucado. A faca usada no ataque agora está caída no chão junto com a garrafa de água. Enquanto isso, o segundo invasor aproveita a distração e corre para a porta. Mas o ex-assassino é mais rápido e acerta um golpe que o impede de escapar com apenas um soco. O segundo homem já cai no chão, completamente apagado. O outro diz que a União nem sabe o que está acontecendo com o protagonista. Então o rapaz pega a faca do chão e se aproxima para interrogá-lo melhor. Com um movimento rápido, ele se prepara para forçar o homem a falar a verdade. O matador encosta a lâmina no pescoço do homem para que ele revele tudo. Sentado sobre o invasor, ele pergunta mais uma vez quem foi que o enviou. Apavorado, o homem se prepara para contar tudo o que sabe sobre a missão. Enquanto isso, na mansão, vemos o irmão e a irmã de Somi, com expressões sérias. Na sala de estar, o pai abraça a filha e diz que estava muito preocupado com ela. Ele continua dizendo que os irmãos até faltaram no trabalho por causa dela. Mas a parceira do matador percebe que eles parecem ter visto um fantasma. Do lado de fora, o irmão de Somi fala ao telefone e pergunta o que aconteceu. Ele grita com o empreiteiro, dizendo que uma garota morta não podia voltar. O irmão mandou o homem esquecer isso e pergunta se ele checou a câmera do portão. A pessoa do outro lado confirma que Somi chegou de táxi acompanhada de um homem. Com isso, o irmão manda rastrear o cara e se livrar dele, pois é uma testemunha. Furioso, ele grita que o empreiteiro jurou ter cuidado de tudo e isso é só um pós. Depois ele reclama que esses vermes pegam dinheiro e fazem um trabalho porco.
Nesse momento, sua irmã de cunho aparece e o chama para conversar sobre o ocorrido. Ela pergunta o que aconteceu com Somi e o irmão responde que o empreiteiro estragou tudo. Para a surpresa do homem, a irmã diz que talvez isso tudo seja por o melhor. A moça então pede para ele parar com isso, pois a garota ainda é a irmã mais nova deles. Mas o irmão rebate que ela é filha de uma amante e não tem os mesmos direitos. Então ela o lembra de como a mãe deles piorou depois de descobrir sobre a traição. O irmão diz que o pai pode dar a empresa para Somi e a mãe não descansaria em paz. Furioso, ele grita o nome completo da irmã e a manda calar a boca na hora. O homem então diz que está fazendo tudo isso por ela, e a moça fica em silêncio. Enquanto isso, a cena volta para o apartamento do protagonista. O matador interroga o invasor e descobre que o cliente dos dois é a mesma pessoa. Ele pensa que acabar com o homem agora seria um problema, pois não é um profissional. O invasor fica apavorado e se pergunta que tipo de monstro é o seu alvo afinal. O homem não entende como ele pode ser tão rápido e forte ao mesmo tempo. Então ele decide que vai tentar um novo ataque surpresa enquanto o alvo está distraído, mas o assassino percebe a intenção e o impede antes mesmo que ele possa se mover. Com a faca no pescoço do homem, ele diz que sua experiência torna tudo muito óbvio. E com seu instinto apurado, o matador diz que pode sentir a intenção do invasor. Então o protagonista pergunta se ele quer viver e o homem confirma com medo. O rapaz o manda ir embora e dizer para seu chefe que não conseguiu encontrá-lo. Ele também o avisa para nunca mais aceitar um trabalho que tenha a ver com eles. Como último aviso, o assassino diz que se eles se virem de novo, o homem vai morrer. O invasor sai correndo apavorado e o protagonista finalmente fecha a porta de casa. Do lado de fora do prédio, o homem liga para seu chefe para dar o relatório. Ele mente e diz que o alvo não estava em casa, e o irmão de Somi fica furioso. Então o invasor diz que vai devolver o dinheiro e desliga o telefone na cara dele. O irmão de Somi fica chocado com a audácia do homem em falar de um reembolso. Com muita raiva, ele grita e quebra o celular na parede sem acreditar no que ouviu. A irmã então deseja uma boa noite para o homem, que parece bem irritado com tudo. Nisso ela se vira e vai embora, deixando o irmão mais velho sozinho com seus pensamentos. Com muita raiva, ele manda arrumarem um novo empreiteiro que saiba fazer o trabalho. Enquanto isso, a parceira do matador usa o celular para entender melhor a situação. Ela descobre que o pai dela é o presidente do grupo HK e se chama Han Kyung-moon. Os dois irmãos mais velhos são filhos da primeira esposa e se chamam Ju-seok e Ju-kyung. A primeira esposa morreu de doença e a segunda em um acidente há muito tempo. Ela então percebe que os irmãos tentaram acabar com ela por causa da herança do pai. De repente, a irmã mais velha se aproxima e a chama pelo nome, parecendo preocupada. Então a moça pergunta se ela está bem e o que aconteceu para ela sumir daquele jeito. Fingindo não se lembrar de nada, a parceira diz que bebeu muito e acordou em um morro. O ex-assassino se pergunta se a irmã está tentando descobrir o quanto ela sabe de tudo, mas a garota segura suas mãos e agradece por ela ter voltado para casa sã e salva. A parceira do matador percebe que a expressão dela parece ser de preocupação genuína. Além de tudo, a moça ainda acha que a irmã mais nova de Somi é bem bonitinha. Do lado de fora, o irmão mais velho observa as duas conversando pela porta de vidro. A garota percebe o olhar dele e se assusta, soltando a mão da irmã na mesma hora. Ela pensa que o irmão vai se livrar dela se ela atrapalhar os planos dele agora. Com lágrimas nos olhos, a garota lamenta por quase perder a irmã e não poder fazer nada. A moça fica confusa quando a garota a chama de senhorita em vez de irmã mais nova. Com um sorriso, a parceira do matador a conforta e promete que nada vai acontecer de novo. Mas a irmã fica confusa e se pergunta se Somi sempre falou daquele jeito diferente. Mais tarde, a moça liga para o ex-parceiro e diz que já entendeu toda a situação. Ela pergunta se um assassino foi atrás dele também, e ele confirma do outro lado. Com isso, ela entende que a mesma pessoa contratou os dois serviços ao mesmo tempo. O rapaz diz que tentou descobrir o cliente, mas o invasor não sabia quem era o chefe. Mas ele diz que de qualquer forma, eles precisam cuidar do mandante antes de tudo. Em seguida, ele fala para eles terminarem a conversa de ontem, sobre negócios. O matador admite que o jeito dela de lutar contra a União estava certo desde o início. Ele diz que ela já fez isso antes e sabe muito bem o que precisa ser feito agora. A moça deitada na cama diz que ele não tem um plano e revela uma forma de se tornar o chefe. Ele pergunta qual é a ideia e ela sugere que eles tomem um negócio já existente. O ex-assassino fica surpreso com a sugestão e parece considerar a possibilidade. A noite passa enquanto o matador pensa no plano que acabou de ouvir. Escovando os dentes, ele lamenta não ter perguntado se o invasor pertencia a uma organização. De repente, um barulho estranho interrompe e ele se vira para ver o que é. Alguém está batendo com muita força na porta do seu apartamento do nada. Ele se pergunta se o invasor voltou mesmo depois de ter sido avisado para sumir. Uma voz grita o nome do dono do corpo e o rapaz reconhece quem está do outro lado.
Ao abrir a porta, ele se depara com os agiotas e pergunta o que eles querem de novo. Mesmo machucados, os dois homens dizem que vieram para cobrar a dívida mais uma vez. De repente, um cara loiro aparece e os agiotas o chamam de chefe. O matador fica confuso ao ouvir a palavra chefe e encara o novo visitante. O homem loiro então se apresenta como o verdadeiro chefe da empresa de agiotagem. Com isso, o ex-assassino percebe que encontrou o negócio que ele precisava tomar em outro lugar. Vemos um carro branco estacionado em frente a um prédio comercial. A cena então mostra o chefe dos agiotas acendendo um cigarro tranquilamente. Ele pergunta aos seus homens se eles trouxeram lixo em vez do dinheiro da dívida. Os dois se desculpam e o chefe reclama que precisa pagar um tributo com o dinheiro. Ele se irrita por terem apanhado do devedor, mas um dos homens diz que o cara era forte. O chefe então chuta um deles e grita que o alvo é apenas um simples entregador. O agiota sugere que ele é das forças especiais, mas o chefe manda ele parar de sonhar. Cansado de tudo, o loiro decide que vai resolver a situação com as próprias mãos. Ele diz que quer ver com os próprios olhos quem é esse tal cara. De volta ao apartamento, o chefe pergunta se foi ele quem bateu em seus homens. O loiro analisa e diz que não parece grande coisa antes de mandá-lo ir com eles. O homem ainda revela que existe um jeito especial de lidar com devedores como ele. Os capangas pensam que o rapaz vai recusar e começar uma briga com seu chefe. Para a surpresa de todos, o protagonista apenas concorda em ir com eles sem reclamar. O chefe fica sem entender nada e os capangas se perguntam o que está acontecendo ali. O chefe dos agiotas pensa que o devedor já deve ter brigado algumas vezes. Com isso, os capangas o levam para um galpão e ficam esperando do lado de fora. Os dois se perguntam por que o rapaz veio tão quieto e sem nenhuma resistência. Lá dentro, o protagonista está amarrado em uma cadeira esperando o que vai acontecer. Ele olha em volta e analisa o local onde foi levado pelos homens. O matador pensa que climatizar um lugar como aquele deve ser um pesadelo. Ele então vê equipamentos de academia e se pergunta quanto custa o aluguel do lugar. O chefe então se aproxima do rapaz amarrado para começar a conversa. O loiro questiona e o ex-assassino diz que precisa ver como é o escritório. O agiota explica que não gosta quando devedores pagam as dívidas muito rápido, mas com delinquentes como ele o melhor é tirar o dinheiro o mais rápido possível. Então ele manda o rapaz pagar a dívida principal para acabar logo com a confusão. O agiota manda ele ligar para todos que conhece para poder pedir dinheiro emprestado. Mas o protagonista se pergunta quem emprestaria dinheiro para quem já pegou de agiotas. O loiro então diz que o rapaz precisa mostrar desespero para conseguir o dinheiro. E para ajudar seus homens, se preparam para colocar desespero na sua voz. Com isso, os capangas o atacam com os bastões sem nenhuma piedade. O chefe apenas observa a cena, enquanto a intimidação continua sem parar. Caído no chão, o rapaz pede para pararem e diz que vai ligar para quem eles quiserem. O chefe sorri e manda devolverem o celular para ele finalmente fazer a ligação. Com isso, um dos homens entrega o celular para o rapaz, que ainda está caído no chão. Mas no reflexo do celular, seus olhos brilham em um tom vermelho ameaçador. De repente, ele se levanta e acerta o rosto do capanga com o celular. O homem grita de dor e o assassino aproveita para se soltar das cordas. Os outros ficam em choque e se perguntam se ele enlouqueceu de vez. Sem perder tempo, ele avança no segundo homem com o celular na mão. O golpe acerta em cheio e o AJ também grita de dor com um ataque. Com os dois no chão, ele se vira para o último inimigo, com o celular na mão. Então ele joga o celular para cima e quebra as luzes do galpão, criando escuridão. No meio da escuridão, ele caminha lentamente na direção do chefe. Agora assustado, o chefe grita com seus homens e pergunta por que eles não estão entrando para ajudar. Mas os capangas do lado de fora apenas tapam os ouvidos e fingem que não é com eles. Sem esperar ajuda, ele se prepara para lutar sozinho contra o devedor. No entanto, o protagonista é mais rápido. O rapaz avança com o punho fechado e prepara um ataque direto no loiro, mas o AJ se mostra rápido e consegue desviar do golpe com facilidade. O matador fica surpreso com a agilidade do chefe, que parecia um brutamonte. Mesmo assim, ele consegue acertar um soco em cheio no rosto do oponente. Ele percebe que o agiota é forte e não está no cargo de chefe à toa. O loiro também fica impressionado por ele ter desviado e bloqueado seus golpes. Ele pensa que o rapaz não é páreo para quem já esteve em um combate de verdade. Com uma aura azul, o ex-assassino avança, com um novo ataque veloz. O chefe é pego de surpresa e sente o impacto do golpe em seu corpo. Sem dar tempo para reagir, o matador acerta outro golpe na barriga do loiro. Ele tenta se defender, mas o protagonista é rápido demais para ele acompanhar. Com um chute voador, o rapaz joga o chefe com tudo no chão do galpão. No chão, o loiro não tem chance e o matador o ataca sem parar. Ele acerta vários socos no rosto do agiota, que não consegue se defender. A surra continua e o chefe apanha, sem poder fazer absolutamente nada. Depois de vários golpes, sua mão fica marcada com o resultado da briga. O chefe dos agiotas fica em choque com a surra que acabou de levar. Caído no chão, ele pede para o rapaz parar e diz que eles podem conversar. O protagonista então sugere que eles conversem um pouco sobre o negócio. Um tempo depois, o ex-assassino anuncia que vai assumir a empresa dali em diante. O loiro pergunta se essa é a razão de ele ter apanhado tanto na
briga. O rapaz diz que é assim que as coisas sempre funcionaram no submundo. O agiota então pergunta como ele sabe tanto sobre esse tipo de coisa. Ele explica que em Seul existem dois grupos que controlam tudo Seoguang e Dongxin. A empresa dele opera no território de Seoguang e por isso eles pagam tributo. O matador percebe que ali também existem organizações do tipo da União e ele o avisa que se mexer com seus negócios, Seoguang não vai ficar parado. Então o rapaz diz que vai tomar Seoguang também e o agiota fica em choque. O loiro se levanta e diz que ele não entendeu que acabou de ouvir. O chefe grita que Seoguang e Dongxin controlam todo o submundo da cidade. O protagonista diz que entendeu e que vai tomar os dois grupos, um de cada vez. Com isso, o AJ percebe que o rapaz é completamente maluco das ideias. O ex-assassino apenas encara o loiro com um olhar sério e determinado. De repente, um dos capangas avisa que a Seoguang chegou para cobrar o tributo. Com isso, o chefe dos agiotas fica tenso e surpreso com a interrupção repentina. Nesse momento, um homem de terno azul entra no local parecendo bem confiante. O loiro então pede para o protagonista ficar quieto e que conversam depois do cara ir embora. Mas o nosso herói permanece em silêncio apenas observando toda a situação. Baek cumprimenta o recém-chegado que estranha a recepção calorosa e seu rosto machucado. Com isso, o gerente Kim pergunta o que aconteceu com a cara do chefe dos agiotas. Ele ignora o estado do loiro e diz que só precisa do dinheiro que veio buscar hoje. Mas, de repente, o nosso protagonista afirma que ele não vai receber nenhum dinheiro hoje. O homem de terno azul se vira e pergunta quem é ele. Então, o assassino diz que é o novo chefe. Logo em seguida, ele avisa que eles não vão mais pagar tributo para Seoguang. Baek fica chocado e pensa que o protagonista é um maluco por desafiar a organização. O gerente Kim então pergunta ao loiro quem é aquele cara e joga sua mala no chão. Sem graça, o chefe responde que o jovem era originalmente um devedor da sua empresa. O homem de terno azul não entende nada e chuta o agiota, pedindo uma explicação melhor. Nisso, ele o agarra pelo colarinho e o loiro pensa que é vergonhoso demais para contar. O gerente Kim o ameaça dizendo que um devedor o derrotou e agora tomou a empresa. Com isso, o homem suspeita que o protagonista foi enviado pela organização rival Dongxin. Mas antes que pudesse terminar, nosso herói avança e acerta um soco em seu rosto. Ele continua a sequência de golpes e pergunta por que ele está tratando o chefe assim. Baek fica preocupado com a situação, mas admite que foi satisfatório ver aquilo. Caído no chão, o cobrador acusa o jovem de ser da Dongxin e invadir seu território, mas o protagonista nega ser da Dongxin, deixando o cara no chão sem entender nada. Ele então diz que este é seu território e manda o homem voltar e avisar a sua empresa. O ex-chefe dos agiotas fica de queixo caído sem acreditar no que o jovem está fazendo. Enquanto isso, o cobrador no chão se pergunta por que o assassino o está deixando ir. Com o rosto todo machucado, ele concorda e diz que vai avisar sua empresa sobre isso. Então o homem se levanta e cambaleia para fora do galpão para cumprir a ordem. Baek fica desesperado pensando que, se ele voltar assim, vão achar que ele está junto nisso. Ele então tenta parar o gerente Kim e diz que vai explicar tudo, mas o protagonista o questiona. O loiro ignora o jovem e corre atrás do homem da Seoguang para explicar tudo em detalhes. Nosso herói apenas fica parado observando os dois saírem sem se importar muito. Lá fora, o cobrador entra no carro e o antigo chefe dos agiotas tenta impedi-lo de sair. Já dentro do veículo, o gerente grita com o Baek, dizendo que agora tudo acabou para ele. O loiro o implora por um momento para explicar e o homem diz que será um momento bem rápido. Ele então conta que o protagonista era um devedor que espancou seus homens na cobrança. E que por isso ele o trouxe ali, mas acabou sendo espancado de novo e perdendo a empresa. O cobrador acha a história sem sentido e pergunta se um cara só derrotou todo mundo. O gerente Kim diz que vai chamar todos os reforços e que é pra Baek esperar ali. Então o carro arranca e vai embora deixando o loiro para trás, que apenas diz que vai esperar. Um dos capangas pergunta se eles devem se preparar, mas Baek manda ficarem longe e não se meterem. Ele então pensa que quando os caras da Seoguang chegarem, o protagonista já era de qualquer forma. De volta ao galpão, nosso herói se aproxima e pergunta se a conversa lá fora foi boa. Baek entra confirmando que explicou tudo e então tenta se despedir para ir embora do local. Mas o assassino o impede de sair e o convida para conversarem um pouco mais. Com isso, o loiro pensa que precisa ganhar tempo até os reforços da Seoguang finalmente chegarem. Então, ele lembra do plano do jovem de dominar o submundo de Seul e o rapaz confirma. O antigo chefe pergunta se é por dinheiro ou poder e o assassino responde que precisa dos dois. Ele então revela que quer construir uma empresa grande e forte o suficiente para destruir a Union
O ex-chefe questiona o porquê de tomar sua empresa e o jovem diz que é o jeito mais rápido. Nesse exato momento, um carro chega em alta velocidade do lado de fora do galpão. Logo em seguida, vários homens armados com tacos de beisebol descem do veículo. O gerente Kim está na frente de um grande grupo de capangas pronto para a briga. Eles se aproximam da porta do armazém, prontos para invadir e acabar com a festa. Sem cerimônia, o gerente chuta a porta e invade o lugar gritando para o protagonista sair. Baek olha para o jovem com um sorriso vitorioso e pergunta o que ele vai fazer agora. Com um olhar de desprezo, o loiro pensa que o novo chefe está completamente acabado. O cobrador diz que sua mensagem foi clara e que essa é a resposta da organização Seogwang. Com muito ódio em seus olhos, o gerente Kim ordena que seus homens acabem com o assassino. Os capangas então correm em direção ao nosso herói com seus tacos levantados para atacar, mas o protagonista encara a multidão com um olhar frio e totalmente focado na briga. A noite cai sobre o galpão enquanto a confusão e a pancadaria começam lá dentro. A câmera sobe mostrando o teto do armazém enquanto a luta se desenrola violentamente. Um taco de beisebol todo sujo é mostrado em close-up após a batalha terminar. Nisso nosso herói está de pé sozinho, no meio de vários corpos caídos no chão. Baek olha para toda a cena em completo choque sem acreditar na força do jovem. Com muita calma o assassino caminha por entre os capangas derrotados no chão. Ele se aproxima do gerente caído e reafirma que a empresa agora é totalmente dele. Então o jovem o encara e pergunta se o homem de terno azul o entendeu direito. Tremendo de medo, o gerente Kim confirma que entendeu perfeitamente a nova situação. O protagonista o encara com um olhar sério e começa a falar com o homem no chão. De repente, um dos capangas se levanta atrás dele, pronto para um ataque surpresa. O capanga grita e avança com o taco para acertar o assassino por trás com tudo, mas Baek ouve o barulho do golpe e percebe que algo está bem estranho naquele ataque. Ele pensa que o som de um taco de beisebol acertando alguém seria bem mais feio. O capanga treme de medo, pois o protagonista parou um taco usando apenas uma mão. O jovem olha para trás e comenta que a velocidade do ataque não faz o menor sentido. Caído no chão, o gerente Kim implora desesperadamente para que o assassino poupe sua vida. Mas nosso herói coloca o taco em seu queixo com força e o manda ficar em silêncio. De saco cheio, o protagonista manda ele pegar seus homens e sumir dali para sempre. O gerente Kim fugiu com seus homens e o protagonista foi embora dizendo estar cansado. Baek narra que o jovem até salvou seu número em seu celular e mandou que o avisasse de tudo. Com isso, o loiro fica revoltado e pensa que o assassino está agindo como se fosse seu chefe. Seus capangas chegam e perguntam se o gerente Kim finalmente deu um jeito no maluco. Mas Baek diz que foi o contrário e seus homens ficam espantados com a notícia. Um deles sugere fazer algo, mas o antigo dono da empresa o desafia a tentar. Baek então manda seus homens tirarem umas férias, pois a situação vai ficar bem feia. Ele explica que sabe que o gerente Kim vai relatar tudo aos seus superiores na Seogwang, e que seu superior tentará acabar não só com o protagonista, mas com todos eles juntos. Em outro lugar, o gerente Kim reclama de dor e se pergunta se deslocou a mandíbula. Ele se apresenta ao seu chefe, que diz que mandou um relatório escrito, mas ele insiste. O gerente Bang Mangi o encara a sério e avisa que é bom que aquilo vale a pena. Com o rosto todo machucado, o cobrador gagueja um sim e se prepara para explicar. A cena corta para um restaurante de luxo, onde os dois estão sentados em uma mesa. Kim conta que um devedor tomou a Platinum Finance e derrotou todos da Seogwang. Bang Mangi diz que a situação é estranha e se oferece para simplificá-la para ele. Ele resume a história dizendo que a Platinum se uniu a alguém para atacar a Seogwang. O gerente da Seogwang bebe seu vinho e diz que não se importa com a situação real. O que importa é que não receberam tributo, então alguém precisa pagar por isso. Com isso, ele ordena um mandado de busca para o CEO da Platinum Finance na hora. Já no carro ele liga o rádio para ouvir algo enquanto tenta escapar da cidade. O loiro concorda com o locutor e pensa que o mundo está sendo duro com ele. Ele dirige pela noite enquanto a rádio fala sobre aguentar firme, porque tudo passa. O ex-chefe fica irritado e pensa que nem sabe quando essa maré de azar vai passar. O locutor pergunta o que é preciso nesses momentos e Baek se pergunta a resposta. De repente, uma luz forte o cega e ele tem uma epifania enquanto dirige pela rua. Nisso, seu carro é fechado por outro e vários homens de preto saem para cercá-lo. Um dos homens liga para o chefe e avisa que eles conseguiram capturar Baek Jong-tae. A cena volta para o galpão, mostrando o chão sujo e as marcas da luta anterior. Baek está de volta ao armazém todo machucado e lamenta não ter ouvido o final. Bang Mangi está na sua frente e diz que já tomou sua decisão, então não precisa explicar. O loiro pensa que o gerente da Seogwang é um cara assustador e previu sua fuga. Ele o compara a um urso que age como uma raposa e seu superior diz que alguém pagará por isso. Bang Mangi então dá uma escolha a Baek e diz que ele deve trazer o protagonista até ele. O gerente bebe seu chá e avisa que o como ele vai fazer isso é um problema dele. O teto do galpão é mostrado novamente enquanto o ex-chefe fica sozinho e desesperado.
Sem outra opção, Baek pega o celular e liga para o protagonista como foi ordenado. O assassino atende na cama e o corrige dizendo que mandou ele relatar e não só contatar. Desesperado, o loiro pede para ele vir até a empresa pois algo aconteceu de repente. Baek então fica nervoso pensando em como vai enganar o jovem para cair na armadilha. O protagonista pergunta se ele foi capturado e o ex-chefe fica chocado com a pergunta. Deitado em seu apartamento, o assassino diz que se for um pedido de ajuda, é só dizer. Com um sorriso confiante, o jovem fala que irá até lá imediatamente para salvá-lo. Ele desliga o telefone e Baek fica olhando para o aparelho sem acreditar no que ouviu. O gerente da Seokwang pergunta o que aconteceu e o loiro diz que o jovem virá resgatá-lo. Ele olha para o celular e se pergunta que tipo de pessoa é aquele cara afinal. Em outro lugar, o protagonista está na rua e pensa que é difícil pegar um táxi ali. Em um beco próximo, os capangas da Seokwang esperam e um deles reclama de ter que ver o jovem. Outro capanga diz que Bang Mangui é habilidoso e que ele cuidará do protagonista. Kim explica que seu chefe tem mais habilidades do que o cargo exige atualmente e que ele perdeu sua posição na empresa por causa de uma guerra política interna. Mas Bang Mangui não se rendeu e continuou agindo de acordo com suas próprias crenças. Um dos capangas pergunta o que ele aprendeu com o gerente e ele fala de lealdade. Kim corrige o capanga e diz que aprendeu a largar uma corda podre e procurar outra. Nesse momento, o capanga avista o protagonista chegando e avisa a todos no local. Ele se aproxima em um patinete elétrico brilhante pronto para o que via pela frente. Um dos homens pergunta o que devem fazer e Kim se prepara para a briga que está vindo. Com uma faca na mão, ele promete que não vai cair tão fácil dessa vez contra o assassino. Nosso herói deixa o patinete de lado e se prepara para enfrentar os homens de Kim. Logo depois, todos os capangas estão no chão e ele pisa na cabeça do gerente derrotado. Nosso herói pega a faca do chão e se prepara para o confronto que está por vir. Ele então caminha lentamente pelo galpão em direção ao seu verdadeiro alvo. O gerente Bang Manji o observa e se pergunta se aquele é o tal Jin Jae-yoon. Ele acha que o jovem não parece tão forte e então pergunta por que ele está ali. O protagonista responde com frieza que veio para resgatar o seu funcionário. Baek fica chocado ao ouvir o assassino o chamar de funcionário daquela forma. Com isso, o gerente da Seokwang conclui que o loiro está mancomunado com o invasor. O ex-chefe fica furioso e pensa que aquele maluco está piorando sua situação. Mas nosso herói o encara e pensa para ele parar de agir como se fosse seu chefe. Então o jovem manda Baek ficar quieto em um canto do galpão enquanto ele resolve. Com medo, o loiro obedece sem questionar e vai para o canto como foi mandado. O gerente da Seokwang apenas observa a cena se desenrolar com um olhar sério. Ele então sorri e afirma que sua conclusão sobre a traição estava correta. Baek entra em pânico, pois agora o gerente tem certeza que ele é um traidor. Sem perder tempo, o protagonista avança rapidamente em direção ao seu oponente. Com uma máscara improvisada, ele ataca com a faca em um movimento ágil e preciso. O reflexo nos óculos do gerente mostra a determinação do assassino em seu ataque, mas o homem da Seokwang desvia do golpe com uma velocidade impressionante e revida. Nosso herói fica surpreso com a rapidez e a habilidade de seu novo adversário. Mesmo assim, ele consegue se defender e se prepara para continuar a luta intensa. O protagonista acerta um corte no gerente que sente o impacto do golpe na hora. Ele então continua com uma série de ataques rápidos que parece acertar o alvo. O assassino e o gerente trocam golpes em uma batalha de alta velocidade no galpão. O homem da Seokwang pensa que parece ter levado uma surra dos ataques do jovem, mas na verdade nenhum golpe o acertou de verdade, apenas passando de raspão. Ele o compara a um escudo que pode ser arranhado, mas nunca quebrado de verdade. O protagonista então percebe que precisa de uma estratégia diferente para vencer. Com isso, ele avança novamente, mirando em um ponto específico para causar dano real. O reflexo nos óculos do gerente mostra o jovem se aproximando para o ataque final. O assassino desfere um golpe preciso enquanto o homem da Seokwang tenta se defender, mas a lâmina atinge a testa do gerente que sente o corte superficial na pele. O nosso herói pensa que essa parte do corpo sangra muito mesmo, com ferimentos leves. É uma tática de luta livre para simular um ferimento grave e parecer mais dramático. O gerente da Seokwang percebe que o sangue começa a escorrer e atrapalhar sua visão. Com a visão prejudicada, fica difícil controlar a distância e reagir aos ataques. Por causa disso, ele se afasta rapidamente para tentar limpar o rosto e recuperar o foco. Mesmo cego, ele tenta um chute alto, desesperado, mas o protagonista defende com a faca. Com o impacto do golpe, a arma do nosso herói acaba caindo no chão do galpão. Baek observa a cena e se pergunta como a luta vai se desenrolar sem a lâmina. O gerente então limpa o rosto e diz que agora a luta vai começar de verdade. Ele ajeita a gravata com um olhar sério e se prepara para lutar com as próprias mãos. Agora sem a faca, nosso herói também se prepara para uma briga de punhos. O jovem não perde tempo e avança com um soco potente para atacar o adversário.
O homem da Selgwang coloca os óculos de volta e comenta sobre o brinquedo do rapaz. Ele então elogia o protagonista dizendo que ele luta bem mesmo sem sua faca. Com um olhar furioso, ele diz que também vai lutar a sério e avança com um soco. O golpe acerta em cheio e nosso herói é arremessado para longe com a força do impacto. Caído no chão, ele percebe que a força daquele gerente não é nem um pouco normal. O adversário não dá trégua e já se prepara para desferir outro ataque poderoso. O homem da Selgwang lança uma chuva de socos e o jovem se defende com os braços. Baek observa chocado e pensa que nunca viu o gerente lutar daquela maneira antes. O loiro acha que o poder dele é incrível, mas seus movimentos são muito imprudentes. Ele se pergunta se o gerente ficou tão irritado com apenas um soco do protagonista, e pensa que ele perdeu a calma e está atacando como um javali selvagem e furioso. Com isso, os dois continuam a troca de golpes violentos no meio do armazém. De repente, um brilho vermelho surge nos óculos do gerente, revelando um plano. Aproveitando uma brecha, ele acerta um golpe pesado no corpo do nosso herói. O jovem se curva de dor e se pergunta sobre aquele ataque direto no corpo. A força do soco o deixa sem ar e vulnerável a um próximo ataque do oponente. Com isso, o nosso herói cai para trás, parecendo completamente derrotado no chão. No chão, o gerente diz que as pessoas primeiro julgam apenas com os olhos, mas ele continua e fala que depois elas veem as coisas como realmente são. O ex-chefe acha impossível e o gerente percebe que o jovem o enganou de propósito. De repente, se lembra que Baek estava ali o tempo todo, apenas observando. Com isso, ele caminha até o loiro dizendo que agora ele vai pagar por tudo isso. Então ele manda o AJ largar a faca, pois a brincadeira com ela já acabou. Baek está com uma cara de poucos amigos, completamente cansado daquela situação. De repente, o homem da Selgwang percebe algo se movendo atrás dele no galpão. O reflexo em seus óculos mostra o assassino se levantando para o ataque final. Nosso herói então voa em sua direção com um chute poderoso e super rápido. O golpe acerta em cheio o gerente, que é nocauteado e jogado para trás com tudo. Baek se aproxima e oferece a faca para o protagonista, que se tornou o novo chefe. O jovem pega a arma de volta e se prepara para mandar um recado para Selgwang. Ele diz que ainda não se divertiu o suficiente, enquanto sua pulseira brilha. Com uma habilidade impressionante, o assassino começa a girar a faca na mão. Então ele ataca o homem caído com golpes precisos, mas sem acertar pontos vitais. O gerente da Selgwang grita de dor com os ferimentos, mas continua consciente. Nosso herói avisa que se ele não for ao hospital, vai acabar se dando mal. Ele segura a lâmina perto do homem para deixar sua ameaça bem clara. O assassino manda ele avisar que a Selgwang não deve mais persegui-los, mas o gerente avisa que sua empresa vai caçá-los até o fim, não importa o que aconteça. Baek escuta tudo e se pergunta por que o jovem diz nós, ao invés de eu. O loiro fica completamente perdido, sem ter a menor ideia do que fazer agora. A noite cai sobre os galpões, indicando que a longa batalha finalmente terminou. Baek então joga chaves para o protagonista e sugere que eles deveriam comer. Nosso herói diz que precisa dirigir agora e o loiro pergunta o que ele quer dizer. Logo depois, os dois aparecem juntos em um patinete elétrico pela cidade. Enquanto o agiota se segura, o assassino pensa no que eles poderiam comer. A cena então corta para o letreiro de uma lanchonete que fica aberta a noite toda. Em seguida, os dois estão comendo hambúrgueres e Baek parece bem confuso. Nosso herói pergunta se o agiota não vai comer e o loiro responde que vai sim. Mas Baek o questiona sobre o que ele fará, já que a Selgwang não vai deixar barato. O assassino come seu lanche e diz que vai dominar todos e ser o melhor do submundo. O AJ pergunta se está falando sério ou se é papo de livro de autoajuda. O ex-chefe então se lembra do jovem derrotando o gerente da Selgwang com facilidade. Ele recorda o homem da organização caído no chão, sentindo muita dor após o golpe, e também de ver o assassino de pé em meio a todos os capangas que ele derrotou. Nisso ele pensa que ser forte e construir uma empresa forte são coisas diferentes. Com isso, Baek diz que sabe bem disso, pois já teve seu próprio negócio antes. O loiro lembra que o sequestraram em casa e diz que é perigoso o jovem voltar para lá, mas o protagonista fala que é desperdício de dinheiro e o convida para dormir em seu AP. A cena corta para o apartamento do assassino, durante a noite, com as luzes acesas. Já no local, Baek sai do banho e se pergunta por que está fazendo tudo aquilo. Enquanto isso, o nosso herói mexe no celular e o agiota lamenta seu envolvimento. De repente, o assassino avisa que alguém está vindo e o loiro pergunta quem seria. O rapaz revela que é sua parceira de negócio e Baek pensa se tem outro como ele. Em outro lugar, um trem atravessa a cidade à noite com as luzes acesas ao fundo. Dentro do vagão, vemos várias pessoas voltando para casa após um longo dia. Nisso, uma mulher de cabelo escuro está de pé no meio da multidão ouvindo música. Com um olhar cansado, ela pensa que precisa largar o emprego e sai do trem. Chegando em seu prédio, ela aperta o botão do elevador para subir ao seu andar. Logo atrás dela, uma outra mulher de cabelo rosa também espera para usar o elevador. A mulher de cabelo escuro olha para o lado e parece notar algo de estranho. Ela se pergunta quem é a moça bonita e se ela também mora naquele mesmo prédio. Nisso, a mulher de cabelo rosa aperta o botão do terceiro andar e a outra estranha.
Ela percebe que aquele é o andar dela também e a porta do elevador se abre. O painel do elevador confirma que elas finalmente chegaram no terceiro andar. Saindo do elevador, a garota de cabelo rosa bate na porta do apartamento 301. Com isso, a vizinha fica chocada ao ver que a moça foi para aquela casa específica. Johnny abre a porta e o assassino pergunta o que ela trouxe, respondendo que foi cerveja. Johnny elogia as lojas de conveniência do país pela grande variedade de cervejas. Com isso, Baek se pergunta se aquela mulher é a parceira e a acha muito bonita. A moça sorri com a bebida na mão e parece bem confiante e relaxada no local. Então ela abre a lata e sugere que eles conversem um pouco enquanto bebem algo. Nosso herói pensa que ela comprou a mesma cerveja que bebia nos Estados Unidos. Ela se apresenta como Somi e o loiro acha estranho ela falar de modo tão casual. Nisso ele fica todo vermelho e se pergunta se a moça é namorada do assassino. O protagonista e sua parceira ficam surpresos com a pergunta repentina do AJ. Ela ri e diz que foi difícil virar amiga dele, então talvez namorar fosse mais fácil. Mas o jovem a afasta e corrige, dizendo que eles são apenas colegas de trabalho. Com isso, a parceira pergunta por que o assassino trouxe o ex-chefe para o AP. Ele explica que o loiro foi pego, então não é seguro para ele ficar sozinho por aí. A moça diz que seu novo pai é rico e adora, então o dinheiro não é um problema. Baek escuta aquilo e se pergunta se só ele achou essa história toda muito estranha. O protagonista manda ela achar um escritório e o AJ vê que não são namorados. Depois de beberem bastante, o assassino fala que está na hora de limpar e dormir. Ele oferece a cama para o AJ dormir, já que ele ainda é um convidado ali. O jovem manda Johnny ir embora e Baek pensa como ele roubou sua empresa, mas o trata bem. Ele fica confuso, pois não consegue entender o que se passa na cabeça do assassino. De repente, a moça se joga na cama ao lado dele, dizendo que vai dormir ali também. Ela reclama que dormiu no chão da outra vez, então dessa vez ficará na cama também. Nisso, os três se ajeitam com a Jota e a moça na cama, e o assassino no chão. Deitado ao lado da parceira do jovem, o ex-chefe dos AJs fica bem nervoso. Enquanto isso, a moça de cabelo rosa dorme tranquilamente, sem se preocupar com nada. O loiro fica de olhos abertos, pensando que é impossível dormir naquela situação. A cena mostra os três dormindo juntos no pequeno apartamento do protagonista. Sem conseguir pregar o olho, o AJ se levanta e decide sair da cama um pouco. Ele vai até a cozinha e pega uma garrafa de água para beber e se acalmar. Olhando para o lado, ele percebe que o assassino está dormindo tranquilamente. Com isso, um pensamento sombrio surge e ele se pergunta se a Seo Gwang o perdoaria. Ele decide que sim e se levanta para pegar suas roupas penduradas na parede. Baek pega sua faca e diz que não vai se meter na confusão daquele maluco e sair de lá. Com a arma na mão, ele se aproxima do protagonista dormindo para acabar com tudo. E nesse momento, ele se lembra do telefonema e do jovem dizendo que ia resgatá-lo. A imagem do assassino dizendo que foi salvar seu funcionário surge em sua mente. O loiro se irrita e se pergunta por que tá lembrando disso bem naquele momento. Com raiva, ele joga a faca no lixo e desiste em seu plano de trair o protagonista. Então ele decide que vai entrar no jogo do jovem por enquanto e depois ele escapa. De volta à cama, ele tenta dormir e pensa que vai resolver o resto quando chegar a hora. O AJ finalmente adormece ao lado da parceira do protagonista na cama. O relógio na parede marca o passar do tempo enquanto os três dormem no quarto. A moça acorda e fica olhando para Baek, que ronca alto durante a noite. Enquanto isso, nosso herói também está acordado e pensativo deitado em seu lugar. Com um olhar sério, o assassino parece estar planejando seu próximo passo. A cena muda para a frente de um hospital com as luzes acesas durante a noite. Dentro de um dos quartos, o gerente da Seo Gwang está sentado em sua cama. Todo enfaixado, ele olha para o teto com um olhar cansado e bem pensativo. Um flashback começa mostrando o gerente Choi entrando em seu quarto no hospital. Ele pergunta o que a Platinum Finance tem a ver com o relatório que ele enviou. O gerente Bang Man-gi diz que a receita da empresa não contribui quase nada para Seo Gwang. Com isso, o Homem de Terno diz que a conclusão da empresa é abandonar o caso. Ele explica que mesmo que capturem um tal Jae-hoon, o lucro não vale o esforço. Bang Man-gi fica furioso e diz que não pode deixar eles escaparem depois do que fizeram. Ele grita que seus homens foram feridos e a empresa não pode ignorar isso. O gerente Choi suspira e parece não se importar muito com a situação do colega. Bang Man-gi lembra que antigamente a organização inteira se vingaria por um membro ferido, mas Choi o chama de antiquado e o deixa ainda mais irritado com seu comentário. Com um olhar de ódio, o gerente da Seo Gwang parece não concordar com a decisão. No entanto, o Homem de Terno avisa que essa é a decisão final da empresa sobre o caso. Com isso, Bang Man-gi se pergunta se é por causa de sua antiga facção política. Ele lembra que Choi era um contador antes de entrar para a empresa. Com um sorriso, ele se pergunta por que mais caras como aquele estão na empresa. Pensativo, ele conclui que talvez ele seja antiquado demais para a nova Seo Gwang.
O gerente lembra do protagonista, dizendo que foi salvar seu funcionário. Com isso, ele admite que fazia tempo que não via alguém agir de forma tão leal. A cena corta para o quarto do assassino com a janela aberta e o céu azul. Nosso herói acorda e percebe que já amanheceu e ele precisa levantar. Ao seu lado, na cama parceira, e o AJ ainda dormem profundamente. Ela abraça Baek enquanto dorme e ele parece estar roncando bem alto. De repente, o loiro acorda assustado e não entende o que está acontecendo. Ele grita de surpresa ao ver a moça de cabelo rosa abraçada com ele. Com o barulho, ela também acorda e reclama do barulho que ele fez. O assassino se levanta e diz que já que os dois acordaram é a hora do café. Com isso, Baek fica curioso para saber o que o jovem vai escolher para comer. A cena mostra a mesma lanchonete do dia anterior, agora sob a luz do sol. Os três estão comendo e o AJ pensa se eles são americanos por comerem aquilo. De repente, o celular da parceira do jovem começa a tocar no meio da refeição. Ela atende a ligação e confirma que vai enviar o endereço para a pessoa. O assassino pergunta quem era e ela diz que era seu motorista particular. Ele fica surpreso e a moça confirma que ele foi quem o levou para casa. Ela explica que seu novo pai ficou preocupado e mandou o motorista buscá-la. Bai come seu lanche e se pergunta se a garota está levando a sério esse papel. Ele então pensa que ela é bonita, mas parece ter a cabeça um pouco bagunçada. Nisso, a parceira avisa que seu motorista chegou e o agiota olha para ver. Ele fica de queixo caído ao ver um carro de luxo parado do lado de fora. A moça se despede e diz que vai procurar um escritório e entrar em contato. Ela acena para os dois e o loiro responde sem graça para ela se cuidar. O motorista abre a porta do carro e ela entra como se fosse uma pessoa rica. Baek então percebe que talvez ela seja mesmo a filha mais nova de uma família rica. De repente, o celular do agiota começa a tocar interrompendo seus pensamentos. Ele estranha um número desconhecido, mas atende a ligação para saber quem é. Do outro lado da linha, o gerente da Seogwon diz que precisa falar com ele. Com isso, Baek fica surpreso e a voz do outro lado pergunta se ele está com o jovem. Ele confirma a informação, mas pergunta por que o gerente quer saber disso. Bang Mandi diz que vai encontrá-los e avisa que será naquele exato momento. A cena corta para o carro de luxo da parceira do jovem, dirigindo pela cidade. Dentro do veículo, ela pergunta ao motorista se eles estão indo para casa, mas o homem responde que o presidente da empresa foi trabalhar e pediu para ela ir. Ela fica curiosa para saber o quão grande é a empresa de seu novo pai. O carro então estaciona em frente a um prédio enorme e todo espelhado. A moça de cabelo rosa fica de queixo caído com o tamanho do edifício. O motorista abre a porta e ela desce do carro ainda impressionada com o lugar. O homem de terno se aproxima e se apresenta como funcionário do irmão dela. Com um sorriso, ela pensa no irmão chato e em como ele está sempre de olho. O homem diz que vai acompanhá-la até a sala do presidente, mas ela o questiona. Ele explica que como ela não vem muito, o irmão dela se preocupou com ela. A moça entende que ele foi mandado para vigiá-la e não para ajudá-la de verdade. Sem paciência, ela manda o homem embora, deixando ele sem entender nada. Ela diz que já tem que ir a guia e pergunta ao motorista se ele sabe o caminho. O funcionário do irmão dela se irrita e diz para o motorista não se intrometer. Com isso, ela fica furiosa e pergunta o que ele pensa que está fazendo ali. Seus olhos brilham em azul e ela o encara com um olhar de pura raiva. Ela o repreende por desrespeitar seu motorista e a ela mesma na frente de todos. Com medo, o homem se curva e pede desculpas pelo seu comportamento inadequado. Ela o dispensa e diz que eles podem encontrar a sala do presidente sozinhos. Mas o funcionário insiste em acompanhá-la e ela fica ainda mais irritada. A moça então questiona se o irmão dela o mandou para espionar sua conversa. Com um sorriso, ela pergunta o que ele diria ao chefe se ela pedisse um emprego. Ela avisa que isso não vai acontecer e o manda parar com os truques sujos. O homem fica sem palavras enquanto ela e o motorista entram no prédio juntos. Os funcionários fofocam sobre a moça e se perguntam o que a filha do chefe faz ali. Enquanto isso, os dois sobem pelo elevador em um silêncio bem constrangedor. De repente, o motorista comenta que a jovem senhora mudou bastante ultimamente. Ela pensa que claro que mudou, pois agora ela é literalmente outra pessoa. Em seu escritório, o irmão dela fica surpreso com o que ouve sobre a irmã. O funcionário conta que a moça parecia uma pessoa completamente diferente. Com isso, o irmão pensa que ela está agindo de forma estranha desde aquele dia. Ele se pergunta se ela descobriu o plano, mas decide que só precisa terminar o serviço. O irmão contrata uma organização maior, pois o último cara falhou no trabalho. Nisso ele revela que conseguiu contato com uma das maiores do submundo. A conexão foi feita por uma empresa de construção que eles usam para os lances. O irmão dela olha pela janela e aprova o plano para acabar com ela de vez. Ele então pergunta o nome da nova empresa e o funcionário revela que é a Seogwon. Com um olhar sério, o homem repete o nome da organização para si mesmo. De volta à lanchonete, Baek se assusta ao saber que o gerente quer vê-los. Ele pergunta por que o gerente os procurou e o protagonista não sabe o motivo. O jovem pensa que é mais seguro eles se encontrarem ali do que em outro lugar. Com um olhar atento, o assassino analisa todas as possibilidades da situação. Ele sabe que pode ser uma armadilha, mas o local público limita as ações deles.
Com isso, nosso herói manda o loiro chamar o gerente para o encontro ali mesmo. Ele está curioso e não se preocupa, pois o ferimento do gerente ainda não curou. Baek diz que tem medo de um cara irritado, mas o jovem manda ele passar o endereço. Um pouco mais tarde, um hambúrguer embrulhado está sobre a bandeja na mesa. O gerente Bang Mangui chega e se senta à mesa junto com os dois rapazes, com o rosto todo machucado. Ele encara os dois com um olhar bem sério. Os três se olham e o clima na lanchonete fica pesado e bem estranho. O protagonista oferece um lanche e Baek não sabe se ele está sendo legal ou irritando. O gerente pega o hambúrguer e percebe que ele está bem pesado na sua mão. Sem cerimônia, o homem da Seoguang dá uma grande mordida no lanche. Os dois observam e o AJ repara que ele come de forma bem limpa. Depois que o gerente come, ele limpa as mãos e se prepara para conversar. Ele elogia o hambúrguer e diz que tem muita carne e pouco molho como ele gosta. O protagonista pergunta o motivo da visita e o gerente responde que veio ouvir. Ele questiona se o jovem realmente vai lutar contra Seo Guang e o que ele planeja. Cansado de se repetir, o assassino deixa o agiota explicar o plano para o homem. Baek revela que o objetivo é derrubar as duas maiores organizações do submundo. Ele aponta para o protagonista e o apresenta como o novo chefe da empresa. Ao ouvir o plano, o gerente da Seoguang não consegue segurar a risada. Ele ri alto e debocha da ideia, achando tudo aquilo ridículo e impossível. Mas, mesmo achando ridículo, ele admite que de alguma forma aquilo faz sentido. Ele então pergunta se o jovem precisa de mais gente para trabalhar na sua empresa. O assassino surpreende e diz que mudar de empresa não é grande coisa hoje em dia. O homem da Seoguang nota que o protagonista ouve bem os outros, o que o surpreende. Com um sorriso, o jovem diz que quanto mais gente melhor, pois tem grandes planos. O gerente então lembra que a Platinum Finance não rende quase nada para a Seoguang. Ele explica que a empresa decidiu que não vale a pena gastar recursos com eles. O agiota fica feliz com a notícia e percebe que está livre da organização. Com isso, Bang Mengui estende a mão e se oferece para se juntar à nova empresa. Ele diz que acreditou no jovem, mas a Seoguang o traiu e agora quer sair. O protagonista pergunta por que ele quer se juntar a eles e não a outra empresa. O homem responde que viu o assassino salvando seu funcionário e confiou nele. Com um sorriso, ele agradece ao jovem por vê-lo com bons olhos e aceita o convite. Baek fica chocado ao ver os dois que lutaram até quase se darem mal trabalhando juntos. Ele percebe que a Seoguang não virá mais atrás dele e pensa em fugir. O gerente da Seoguang se despede e o protagonista elogia o hambúrguer da lanchonete. Ele explica que ainda não tem um escritório e pede para o gerente esperar. Baek pergunta por que o homem quer se juntar a eles, depois da empresa o trair. Ele se preocupa com a ideia de ter mais uma pessoa acima dele na nova empresa. Mas o loiro logo se lembra que planeja fugir e que isso não importa muito. Mesmo assim, ele pergunta ao assassino se o gerente será seu novo chefe. Com um gesto de mão, o assassino explica que Baek entrou primeiro e era o chefe. Ele conclui que o loiro está acima do gerente na hierarquia da nova empresa. De repente, o ex-chefe da Seoguang se curva para Baek e o chama de senhor. A cena muda para a sala do presidente da empresa com o céu azul lá fora. Ele repreende a moça por passar a noite fora e a lembra da sua preocupação. Ela pede desculpas e diz que estava com um amigo que também é seu sócio. O pai dela se surpreende e pergunta se ela está abrindo seu próprio negócio. A parceira do protagonista então pede ajuda financeira para começar a empresa. Com um sorriso confiante, o presidente concorda em ajudar o empreendimento da filha, mas ele pergunta qual tipo de negócio ela planeja abrir para saber mais. A moça pensa que não pode contar a verdade sobre dominar o submundo. Ela então inventa que seu negócio é de tecnologia da informação e o pai se interessa. Com isso, ela precisa pensar em algo que não esteja ligado ao grupo do pai. Ela diz que vai fazer videogames e o pai estranha, mas acha a ideia boa. A parceira do protagonista pensa que nem joga muito e só disse aquilo para despistar. O presidente oferece financiamento e ela fica surpresa com a oferta do pai. Ela pensa que dinheiro é bom, mas receber investimento é uma história diferente. Ela sabe que um pai babão como ele não a pressionaria por lucros ou retorno. Mas com os planos dela e do assassino, receber investimento não faz sentido. Nisso o presidente oferece uma mesada, em vez de investimento, e ela agradece. Ele fica feliz por ela saber que dinheiro é algo sério e que ela não vai falhar. Mas em troca do dinheiro, ele impõe uma condição que a deixa bem curiosa. Ele reclama que os jovens de hoje não usam ternos e acha isso antiquado. Com isso, ele diz que os ternos são como armaduras para os homens de negócio. A moça acha o comentário ultrapassado e lembra dos bilionários de camiseta. Mas o pai dela explica que no começo eles também usavam ternos para pedir dinheiro. Ele diz que hoje em dia eles se vestem assim para mostrar o poder que têm. Com um olhar sério, ele manda ela usar a armadura, enquanto gasta o seu dinheiro. Ela concorda e pensa que na sua vida passada usava ternos e entende a lógica. O presidente então sugere que ela peça ajuda para a irmã mais velha com o escritório.
O presidente então liga para a irmã mais velha, pedindo para ela ir ao seu escritório. Com isso, a irmã mais velha chega e cumprimenta a moça de cabelo rosa com um sorriso no rosto. Johnny percebe que a irmã não sabia de sua chegada e conclui que ela não está com o irmão. O pai delas então pergunta à filha mais velha sobre o escritório vago em um de seus prédios. A irmã confirma que ouviu falar de uma vaga e Johnny se surpreende com tantos prédios. O presidente explica que a moça quer abrir uma startup e ela diz que fará videogames. A irmã mais velha fica surpresa com a ideia, mas se mostra totalmente disposta a ajudar. Ele então pede para a filha mais velha ficar de olho na nova empresa da irmã mais nova. O pai detalha que ela deve vigiar e Johnny entende que será monitorada de perto. Com um grito de guerra, a irmã a apoia, mas Johnny sente a pressão de ser vigiada por ela. Saindo do prédio, ela pensa em como a situação toda ficou ainda mais complicada agora. Do lado de fora, ela liga para o assassino para contar as novidades e ver se ele pode falar. A parceira avisa que conseguiu um escritório e dinheiro para o negócio, deixando o jovem feliz. Ela conta que teve que dizer que faria videogames e o protagonista fica bem confuso. O assassino diz que ela nem joga e a parceira confirma que esse é o grande problema agora. Com isso, ela avisa que precisa encontrar alguém para fazer os jogos e o deixa chocado. Nosso herói então pergunta onde eles vão achar alguém para fazer um jogo do nada. Ela explica que as coisas aconteceram, mas eles precisam do dinheiro para a empresa. Então os dois concordam em conversar sobre os detalhes quando se encontrarem mais tarde. Após desligar o telefone, o jovem suspira e pensa em como tudo está acontecendo rápido. O agiota então se despede para ir embora e o protagonista pergunta para onde ele vai. O loiro explica que como a seu Guang não os persegue mais, ele já pode voltar para casa. O assassino concorda com a lógica dele e diz que vai entrar em contato mais tarde. O ex-chefe concorda, mas pensa que vai cortar os laços e fugir daquela confusão. Com isso, ele pega um táxi na rua e decide ir primeiro para o seu antigo escritório. Dentro do carro, o agiota pensa que finalmente sua vida está voltando ao normal. Ele comemora a volta da sua empresa e o motorista avisa que eles chegaram ao local, mas ao olhar para o seu escritório, o loiro fica completamente chocado com a cena. Do lado de fora, ele vê que seu galpão foi totalmente queimado e não entende nada. Furioso, ele percebe que a Seo Guan quebrou a promessa e incendiou seu escritório. Em meio aos escombros, ele nota o cofre queimado, mas se alivia por guardar o dinheiro em outro lugar. Mas ele lamenta que sua empresa inteira foi transformada em cinzas pela organização rival. Nisso, ele decide que pode construir um novo escritório e então liga para seus funcionários primeiro. O funcionário pede desculpas e diz que não pode voltar para a empresa, deixando o chefe chocado. Ele então liga para os outros funcionários, mas a resposta de todos foi a mesma e só lamentaram. Sem exceção, todos os seus antigos funcionários dizem que não podem voltar e desligam. Um outro funcionário pede desculpas e o loiro implora para ele não desligar o telefone. Desesperado, ele pede para que pelo menos explique o motivo daquela decisão repentina. Do outro lado da linha, o homem revela que a Seo Guang recrutou todos para a sede deles. Ele continua e explica que a organização os convenceu a não trabalhar mais na Platinum Finance. O agiota então percebe que o plano da Seo Guang era sufocar sua empresa até a falência. O funcionário o aconselha a procurar outra coisa para fazer e se despede agradecendo. A ligação termina e o loiro fica sozinho, no meio dos escombros, xingando a situação. Ele reflete que é difícil fazer negócio naquele território sem o apoio da Seo Guan. Com o sol se pondo, ele pensa que a perda dos funcionários foi pior que o prédio queimado. Sentado no chão, ele lamenta que nenhuma única pessoa ficou do seu lado no final. De repente, seu celular toca e na tela aparece o nome do protagonista, chamando ele. O agiota atende e nosso herói pergunta onde ele está para eles poderem jantar juntos. Nisso, o loiro pensa que o jovem também não deve ter muitos amigos para chamá-lo assim. O assassino então sugere que, em vez de hambúrgueres, eles deveriam beber um pouco. A cena então corta para um bar com estilo japonês, onde os dois vão se encontrar. Já no local, o ex-chefe dos agiotas bebe um grande copo de cerveja de uma vez. Os dois comem e bebem juntos, e o loiro parece bem mais aliviado agora. Ele então aproveita para comer alguns espetinhos que estavam na mesa. Depois de comer, o loiro solta um suspiro de satisfação com a boca cheia. O protagonista também bebe, e o agiota pensa se a culpa é mesmo do jovem. Ele conclui que a culpa é sua, pois seus funcionários confiavam mais na Seo Guang. O assassino chama de chefe e pergunta por que ele está tão pensativo de repente. O agiota então diz que não sobrou nada da empresa que o jovem adquiriu à força. Ele conta que foi ao escritório e o encontrou incendiado pela Seo Guan, deixando o jovem surpreso. O loiro também conta que todos os funcionários fugiram e agora não sobrou nada. Mas o nosso herói diz que isso não é verdade e que o AJ ainda tem a ele. Com isso, os dois ficam em silêncio na mesa do bar enquanto bebem um pouco. De repente, o ex-chefe dos AJs pergunta o que é aquilo e o jovem não entende.
Ele então explica que simplesmente não entende, pois eles mal se conhecem de verdade. Uma lembrança surge mostrando o assassino espancando o loiro no galpão. Logo depois ele lembra do jovem dizendo que ia tomar sua empresa dali em diante. O agiota diz que o protagonista roubou sua empresa, mas o salvou quando foi pego. Com isso ele agradece ao jovem, mas parece ainda ter muitas dúvidas em sua cabeça. Então ele se inclina e pergunta se eles são próximos o suficiente para tudo aquilo. O nosso herói então começa a explicar que em sua vida passada ele vivia sozinho. Ele não sabia se aproximar das pessoas e sempre afastava quem tentava chegar perto. Mas um cara acabou se tornando a única pessoa parecida com um amigo que ele já teve. Ele não era um amigo de verdade, mas agia como se fosse o tempo todo ao seu lado. Por isso, ele diz que essa é a única forma que conhece de criar laços com alguém. O loiro se pergunta se o jovem quer mesmo ser tão próximo a ponto de arriscar a vida. Ele bebe sua cerveja e pensa no assassino dizendo que tudo ficaria bem com ele ali. Com isso, ele abaixa a cabeça na mesa e pensa que essa conversa foi muito cafona, mas depois de perder tudo aquilo, o atingiu de uma forma bem diferente e emocionante. Então, ele pergunta se pode chamá-lo de irmão, mas o jovem diz para chamá-lo de chefe. Com isso, o agiota levanta seu copo e diz que eles devem mesmo ficar bem próximos. Nosso herói apenas sorri levemente com a reação emocionada do novo funcionário. Então os dois brindam com sua cerveja, selando a nova parceria entre eles. O agiota então pergunta sobre a conversa de videogame que ouviu no telefone. O assassino explica que o pai da sua parceira ofereceu financiar o negócio deles. Mas quando o pai perguntou o tipo de negócio, ela inventou que fariam videogames. Ele conclui que agora eles precisam fazer um jogo de verdade para receber o dinheiro. O agiota acha uma loucura e se pergunta onde eles vão achar um desenvolvedor, mas de repente ele diz que na verdade conhece alguém que pode fazer o jogo. A cena então corta para um prédio moderno com a logo da SCG Tower na fachada. Bang Bang caminha por um corredor e vai até a sala do diretor da Seogwang. O diretor, Jo Young-gil, o recebe e pergunta o que o traz até seu escritório. Este é o verdadeiro poder por trás da Seogwang e o gerente Choi também é seu subordinado. O homem de terno então comenta com seu superior que a decisão foi antiquada, mas Joe é o único com poder para tomar decisões assim e que tem o apoio do presidente. Com isso, ele entrega sua carta de demissão para o diretor, que fica surpreso. Bang Mangi pergunta se não era isso que ele queria, e o diretor diz que foi um mal entendido. Com um sorriso falso ele pergunta por que ele queria alguém como ele fora da empresa. Ele então lembra do papel importante que o gerente teve na fundação da Seogwang. O gerente diz que como o prédio está pronto, eles não precisam mais dele para construir, e que a única outra vez que ele seria necessário seria para uma demolição. O diretor então pergunta se ele está pensando em se juntar à organização rival, mas o gerente responde que eles nunca o aceitariam depois de tudo que ele já fez. Ele o acusa de fingir não saber e de ter cortado suas asas dentro da empresa. Com isso, o gerente o acusa de ter expulsado e acabado com a vida do antigo diretor Jang. Mas o diretor nega e diz que Jang morreu em um acidente e saiu por conta própria. O homem da Seogwang diz que ele é muito bom em fingir e que ele é um sem vergonha. Sem paciência diz que vai embora e o diretor o chama, mas ele ignora e sai. A porta se fecha com força e o diretor fica sozinho pensando na situação. Ele então suspira e diz que não esperava que aquele urso teimoso fosse embora assim. O diretor olha para a carta e se pergunta o que o gerente pensa em fazer agora. Já no corredor, o homem de terno se recompõe e parece bem mais determinado. O gerente Choi o encontra e pergunta por que ele está saindo do escritório do diretor. Ele avisa que até o diretor não vai mudar a decisão da empresa de jeito nenhum. Bang Mangi o encara e diz que as coisas na empresa não funcionam mais como antes. Com um olhar de ódio, o homem caminha em sua direção pronto para um confronto. Choi fica surpreso e tenta entender o que está acontecendo com seu colega. Sem pensar duas vezes, o gerente desfere um soco poderoso em seu rosto. Com o impacto do golpe, o homem de terno é arremessado para trás com tudo. Ele cai no chão do corredor, completamente nocauteado e sem entender nada. Com o rosto cheio de raiva, Choi grita e pergunta o que diabos ele pensa que está fazendo. Com isso, ele tenta impedi-lo de continuar, mas o gerente não se intimida com a ameaça. Sem piedade, ele pisa no homem caído, que grita de dor com um ataque inesperado. O homem caído chama de maluco, mas Bang Mangi o levanta pelo colarinho com força. Choi o ameaça dizendo que vai denunciá-lo à direção por agir como um gangster ali. Mas o gerente o encara e pergunta o que ele acha que acontece com quem age assim lá fora. Ele então avisa que como se demitiu a política da empresa não tem mais nada a ver com ele. Com um olhar de ódio, ele avisa para o homem de terno nunca mais abrir a boca perto dele. Ele o ameaça dizendo que se o encontrar de novo vai simplesmente acabar com a sua vida. A cena corta para uma cafeteria onde o protagonista, sua parceira e o agiota se encontram. A moça pergunta ao loiro como ele conhece a pessoa que pode fazer o jogo para eles.
O agiota explica que é só um cara que pegou dinheiro emprestado com ele e nada mais. Ele continua contando que a pessoa trabalhava em uma empresa famosa, mas saiu para abrir seu estúdio. Mas o negócio não deu certo, pois foram traídos por um funcionário e o jogo não saiu. Para manter a empresa, eles pegaram um empréstimo, mas acabaram falindo e agora pagam juros. Com isso, o assassino pede para o loiro vender a dívida daquela pessoa para ele. Baek concorda e a parceira estranha sua atitude desapegada de sua antiga empresa. Ele então diz que vai confiar no chefe e seguir suas ordens dali em diante. A moça de cabelo rosa pergunta como ele conseguiu fazer o agiota se tornar tão leal. O protagonista explica que o plano é comprar a dívida e mandar o cara fazer um jogo para eles. Um pouco mais tarde, eles se encontram com o ex-desenvolvedor Lee Min-sang. O rapaz acha que é uma pegadinha e a parceira do jovem diz que é uma oferta séria. Ela então explica que vão pagar um salário e que ele só precisa se preocupar em criar. O mais importante é que a dívida será perdoada quando o jogo finalmente ficar pronto. Com isso, ela o avisa que se ele fizer um jogo sem vontade, a dívida não será perdoada. O rapaz se ofende e garante que nunca faria um jogo de qualquer jeito na vida. Nosso herói fica em silêncio, observando o desenvolvedor e o avaliando. Com a proposta aceita, ele então pergunta qual é o conceito do jogo que eles querem. O protagonista o surpreende e diz para ele fazer o jogo que ele sempre quis criar. A cena corta para a sala do irmão da parceira do jovem, que parece bem irritado. Com um olhar determinado, o desenvolvedor promete que vai terminar o projeto direito. Ele se curva em agradecimento e diz que é muito grato por essa nova oportunidade. A parceira do protagonista então se pergunta se o jovem está mesmo se esforçando tanto. Nisso ela se pergunta se ele sempre foi esse tipo de pessoa ou se mudou muito. A moça convida o rapaz para ver o novo escritório e ele concorda em ir junto. O rapaz fica um pouco surpreso, mas aceita o convite e vai com eles na hora. Enquanto caminham, ele pensa que a oferta parece boa demais para ser verdade. A proposta é exatamente o sonho que ele tinha de poder criar sem se preocupar. Ele lembra que as pessoas dizem para tomar cuidado com quem diz o que queremos ouvir. E que no caso dele, as pessoas por trás da oferta são agiotas e podem ser um golpe. A parceira do protagonista avisa que eles chegaram e o rapaz fica de queixo caído. Eles estão em frente a um prédio enorme e ele não consegue acreditar no que vê. O rapaz se pergunta se eles só apontaram para um prédio qualquer para enganá-lo. Com o convite da moça, todos entram no prédio e vão até o novo escritório. Dentro, eles se deparam com um escritório moderno e totalmente equipado para trabalhar. A parceira pergunta se é o suficiente e o rapaz diz que é mais que perfeito. Ele pergunta como eles arrumaram tudo tão rápido e o protagonista explica. O jovem conta que o antigo inquilino comprou tudo e eles compraram um pacote todo. Com tudo pronto, o agiota avisa que vai ao banheiro e o desenvolvedor decide ir junto. A placa na porta do banheiro indica que o local é reservado para os homens. Já no banheiro, o loiro comenta que bebeu demais no café da manhã e por isso a urgência. O rapaz pergunta se ele vai fechar o negócio e ele diz que sua dívida agora é da moça. Ele lava as mãos e ainda não consegue acreditar que a proposta não é um golpe. O ex-chefe dos agiotas seca as mãos e o rapaz diz que tudo parece muito bom. Com um sorriso, ele diz que sabe que o desenvolvedor não tem nada a perder. Ele espreme o papel toalha e diz que se tivesse algo, já teria tirado dele. Com isso, o rapaz parece finalmente se convencer de que a oferta é real. O loiro a avisa para se acostumar com coisas incríveis, se for trabalhar com eles. De volta ao escritório, a parceira pergunta ao jovem se ele está bem com aquilo. Ela se preocupa com os custos de contratar uma equipe para desenvolver o jogo. Ela lembra que em troca de todo o show, o pai dela está investindo bilhões. Com isso, o protagonista comenta que seu novo pai deve mesmo gostar muito dela. A moça concorda e diz que poderia simplesmente esquecer tudo e viver como rica, mas ela se lembra dos desgraçados que os eliminaram e desiste da ideia na hora. Com um sorriso, o jovem agradece por não ter fugido e a deixado sozinha. Ele então diz que agora que o escritório está pronto, é hora de fazer uma ligação. A cena corta para o escritório do diretor da Selguang, onde ele ri alto com Choi. O homem de terno pergunta se está tudo bem deixar o gerente fugir daquele jeito. Mas o diretor diz que ele pediu demissão e que não há mais nada que ele possa fazer. O subordinado então lembra que o próprio chefe disse para não agirem como gangsters. Com um olhar de ódio, ele diz que o gerente pode fazer algo maluco contra eles. O diretor pergunta o que ele quer fazer e o homem sugere que eliminem o problema. Com um sorriso debochado, o chefe o chama de gangster por sugerir uma coisa assim. Ele explica que o gerente é muito forte e que eles precisariam de muitos homens e que não vale a pena gastar recursos com ele e que pode prejudicar sua reputação. Choi continua insistindo, mas o diretor não parece se importar com a situação. Ele conta que o gerente o ameaçou e o diretor disse que ficaria nervoso também. Mas com um olhar pensativo, o chefe diz que talvez haja uma maneira de resolver. Em um porão na sede da Selguang, os ex-funcionários da Platinum Finance estão reunidos. Eles reclamam de estarem presos ali e um deles diz que algo está muito errado. Outro funcionário diz para esperar, pois prometeram que eles teriam novas tarefas. O gerente Choi caminha por um corredor e parece estar indo em direção ao porão.
Em sua sala, o diretor pensa que se pegarem o gerente ótimo, e se não tudo bem também. Ele se vira e olha para a porta do porão, onde os homens estão trancados. O chefe diz que eles iam se livrar daquelas pessoas, de qualquer maneira mesmo. Choi entra na sala e avisa que eles receberam uma nova e importante tarefa. Ele entrega uma pasta preta para um dos homens, que fica surpreso com o que vê. O gerente ordena que eles terminem o trabalho até o final do dia e reportem a ele. Com a ordem dada, ele sai da sala e a porta se fecha atrás dele com um baque. Um dos homens abre a pasta e fica chocado com o que vê dentro do documento. Ele reconhece o alvo e se lembra que seu antigo chefe tinha muito medo daquele cara. Os outros homens comentam sobre o medo do chefe e se perguntam como vão capturá-lo. Um deles fica nervoso com a missão, mas o outro diz que eles precisam fazer isso. Ele os incentiva dizendo que se conseguirem podem subir de cargo na empresa. Com isso, todos se animam com a ideia de sair do porão e derrotar o gerente. A noite cai sobre a cidade e as luzes dos prédios começam a se acender. Em seu apartamento, o gerente assiste à televisão e parece estar bem relaxado. Ele rui de um programa e parece não se preocupar com as ameaças que recebeu, mas a risada o faz sentir dor e ele reclama que forçou demais antes de se curar. De repente, seu celular começa a tocar e ele atende a chamada sem olhar. Ele diz que está em casa e que precisa de um tempo para se recuperar totalmente. A pessoa do outro lado da linha diz que está indo até lá e lhe manda o endereço. Ele abre a geladeira e pensa que não tem nada para servir a visita que está chegando. Com isso, ele decide sair para comprar cerveja e vai até a loja de conveniência. De um carro, os homens da Xiaoguang observam sair e se preparam para o ataque. Todos descem do veículo armados e prontos para emboscar o gerente na rua. Ele entra na loja e os homens se posicionam para pegá-lo de surpresa. O líder do grupo explica que uma luta direta não vai funcionar contra ele. Ele detalha o plano de emboscá-lo quando ele sair da loja e atacá-lo todos juntos. Um dos homens pergunta quem vai fazer a emboscada e todos ficam em silêncio. De repente, um deles se oferece para fazer o primeiro ataque e liderar o grupo. Dentro da loja, o gerente aproveita uma promoção e compra 4 latas de cerveja. Ele sai da loja com as compras e os homens se preparam para a emboscada. O homem escolhido se posiciona e espera o momento certo para atacar o alvo. Com uma faca na mão, ele avança em direção ao gerente, que percebe o ataque. Mas, antes que pudesse reagir o homem, o ataca com um golpe rápido e preciso. A faca atinge o gerente, que sente o impacto do golpe e fica surpreso com o ataque. Com o alvo ferido, o agressor cai no chão e o gerente o encara com um olhar sério. Ele pega a faca do chão e se pergunta que tipo de cara era aquele afinal. Com isso, ele se lembra que já o viu antes, mas não consegue se lembrar de onde. Com a faca na mão, o gerente olha ao seu redor e se prepara para a briga. Ele encara os homens e se pergunta se eles estão com o cara que o atacou. Os homens ficam com medo e se perguntam o que devem fazer agora que foram vistos. Eles então decidem que não têm nada a perder e avançam para cima do gerente. Com um olhar frio e focado, ele se prepara para enfrentar a multidão de homens. Em um piscar de olhos, ele avança e ataca o primeiro homem com um golpe certeiro. Os outros homens gritam de dor com os ferimentos e a luta começa de verdade. Sem dar trégua, ele continua a sequência de ataques e derruba mais um inimigo. Ele finaliza o último homem com um chute poderoso e o manda para longe. O gerente pergunta quem os enviou e os homens tremem de medo no chão. Eles se perguntam como ele pode ser tão forte mesmo, estando machucado da luta. Um deles grita de dor e o gerente percebe que o ferimento está abrindo. Outro homem aproveita a brecha e avança para atacá-lo com uma faca por trás. Ele sente o golpe e percebe que sua condição o deixou vulnerável a ataques. Um dos homens grita para os outros que ele está sangrando e que eles devem atacar. Com isso, os outros se animam e avançam junto para cima do gerente ferido. Ele se prepara para lutar, mas sabe que a situação está bem complicada. Os homens o cercam e ele pede para eles esperarem um pouco, mas eles não escutam. Um dos capangas fica confuso, mas o líder grita para eles não pararem o ataque. De repente, o protagonista surge em seu patinete elétrico e para a briga. Os homens ficam chocados e se perguntam por que aquele cara apareceu de novo. Ele desce do patinete e se aproxima da confusão com um olhar bem sério. O gerente pergunta como ele sabia onde encontrá-lo e ele explica que usou o mapa. Ele continua explicando que a rua que o gerente mora é a mesma que ele pegou. Nosso herói então encara os homens e reconhece que eles são da Platinum Finance. Ele então conclui que foi a Xiaoguang que os enviou e que eles são traidores. Os homens entram em pânico e percebem que não tem como vencer os dois juntos. Sem outra opção, um deles avança para cima do protagonista com um ataque desesperado. Mas o jovem desvia com facilidade e o derruba com um único golpe no rosto. Com isso, ele se prepara para acabar com todos os traidores que estão ali. Com isso, ele encara os homens com um olhar de ódio e se prepara para o pior.
Os dois últimos que restaram ficam em pânico e não sabem o que fazer agora. Com um olhar ameaçador, o assassino manda eles pegarem seus homens e sumirem. Um pouco mais tarde, no apartamento do gerente, ele cuida de seus ferimentos. Ele reclama do curativo de ursinho que teve que comprar na loja de conveniência. Nosso herói explica que era o único que tinha e o gerente aceita seu destino. Ele bebe sua cerveja e pergunta ao jovem o que o trouxe até ali afinal. O protagonista explica que veio para oficializar a parceria entre os dois. Com isso, ele estende a mão e convida o gerente para trabalharem juntos. Bang Mangui aperta a mão dele e aceita a proposta de se juntar à nova empresa. Ele explica que as coisas com a Seo Gwang já estavam estranhas há muito tempo. A empresa foi formada pela união de várias organizações e a sua foi expulsa. Ele continuou por acreditar na empresa, mas ela mostrou suas verdadeiras cores. Com isso, ele conta que as duas maiores organizações eram a só no passado. O gerente revela que há muito tempo um homem conquistou todo o submundo. Ele unificou todas as gangues e construiu o império do crime na cidade. Mas ele era bom em conquistar, mas não em governar, e foi traído por seus homens. O império então se dividiu em dois, e assim surgiram a Seogwang e a Dongxin. Com isso, o jovem diz que, se alguém já conseguiu isso, ele também pode conseguir. Mas o gerente lembra que a história terminou com o império se desfazendo no final. O protagonista responde que então ele simplesmente não vai parar de conquistar. O homem da Seogwang fica surpreso e pensa que talvez o jovem consiga mesmo. Ele então bebe sua cerveja e parece mais confiante no plano do assassino. A cena corta para a sala do diretor da Seogwang, onde ele está furioso com Choi. Os homens que foram derrotados estão todos machucados e o gerente reclama. Ele os chama de fracos e se irrita por não conseguirem derrotar um único homem. Mas os homens pensam que ele não é um gangster de verdade e se irritam com ele. Eles se perguntam por que ele está surtando com eles e não com o diretor. Com um olhar de ódio, Choi coça a cabeça e pensa se o gerente descobriu tudo. Ele se pergunta se Bang Mandi sabe que foi ele que mandou os homens atrás dele. Com um olhar de ódio, ele pergunta aos homens se eles contaram que ele os enviou. Um deles fica em silêncio, mas um flashback mostra que eles confirmaram a informação. O protagonista pergunta se foi Choi que os enviou e o homem concorda na hora. Mas o capanga nega ter dito isso e deixa o gerente totalmente confuso. Ele explica que não disseram que os enviou e Choi fica aliviado com a notícia. Ele os avisa que eles perderam a chance de subir de cargo e sai da sala. Com a porta fechada, um dos homens xinga o gerente e o outro acalma. Ele diz que Choi ainda é um dos cães do diretor e que eles não podem enfrentá-lo. Um deles pergunta por que ele não contou que o protagonista ajudou o gerente. O homem explica que o jovem ainda está com a Jota e que ele está sendo manipulado. Ele não quis atrapalhar o antigo chefe e por isso ficou em silêncio sobre a ajuda. Com isso, os homens se perguntam o que eles estão planejando fazer juntos agora. No escritório do diretor, ele diz que o gerente é como uma pipa com a linha cortada. Ele não acredita que ele possa fazer nada e o gerente Choi concorda com ele. O diretor se pergunta por que o gerente o odeia tanto e Choi faz uma piada sobre isso. Com um sorriso, ele diz para o diretor o tratar bem se quiser continuar vivo na empresa. Ele então dá um novo trabalho para o gerente e lembra do pedido que receberam. Em troca de um projeto, eles precisam eliminar alguém e agora já sabem quem é. Ele entrega a foto da parça do protagonista e o gerente fica surpreso. O diretor explica que o pedido veio do irmão dela e que ele é um cara importante. Ele debocha da situação e diz que essas famílias ricas são piores que gangsters. Com isso, ele manda Choi escolher dois homens e acabar com a moça o mais rápido possível. Saindo da sala, o gerente olha a foto e se pergunta se precisa mesmo de dois homens. A parceira do protagonista diz que eles precisam de um nome para a nova empresa. Eles vão precisar do nome para o registro e para se reportarem ao presidente. O jovem sugere que eles usem algo simples como seus nomes ou iniciais. Ele pensa em iniciais e sugere que o nome da empresa seja BB Company. A parceira pergunta o que significa e ele revela que é Bad Business. Ela ri e diz que gostou do nome e que eles podem inventar um significado melhor depois. A cena corta para o quarto do irmão da parceira do jovem, que parece bem irritado. Com um sorriso confiante, ele pensa no nome da nova empresa que eles criaram, a BB Company. Nisso, o presidente pergunta à moça o que o nome da nova empresa dela significa. Ela então inventa que o nome quer dizer corajoso e ousado, e o pai dela gosta da ideia. Com isso, o presidente manda ela viver de acordo com esse nome, e ela concorda animada. Saindo da sala, ela pensa em como é difícil ganhar a vida e conseguir o que quer no mundo. De repente, seu celular começa a tocar no bolso e ela o pega para atender a ligação. A moça de cabelo rosa atende a chamada e parece bem confiante ao falar com a pessoa. Do outro lado da linha, seu motorista diz que desceu mais cedo para preparar o carro dela, mas ele avisa que alguém cortou os pneus e que vai demorar um pouco para o conserto. Com isso, ela fica chocada e percebe que alguém fez aquilo de propósito com seu carro.
Ela então dispensa o motorista e diz que vai para casa sozinha depois do trabalho. A noite cai sobre a cidade e ela caminha pelas ruas movimentadas com muita calma. De repente a moça olha para trás e percebe que já sabia que algo assim aconteceria. Com um olhar sério, ela confirma a suspeita de que tem alguém seguindo ela pelas ruas. Ela lembra que danificar o carro é uma tática básica para forçar o alvo a sair, e que isso funciona bem quando o motorista também é um guarda-costas da pessoa. Assim eles separam os dois e torna a tarefa de eliminar o alvo bem mais fácil. Então ela entra em uma cafeteria e pega um copo grande que acha perfeito para seu plano. Com um sorriso a moça pede para encherem o copo térmico com um café bem quente. Com a bebida na mão, ela continua seu caminho e os homens a seguem de perto. Ela então vira em um beco escuro e um dos homens percebe o movimento rápido dela. Com isso, o homem de óculos corre atrás dela para não perdê-la de vista no local. Ele parece bem determinado a terminar o trabalho e não deixar ela escapar de jeito nenhum. Mas a moça já estava esperando e o convida para tomar um café junto com ela. Sem perder tempo, ela joga o café quente direto no rosto do homem, com muita força. Ele grita de dor com um ataque surpresa e cai no chão com o rosto todo queimado. A moça avança e o homem no chão fica surpreso sem entender o que aconteceu direito. Com os olhos brilhando, ela revela o significado de bebê, que é banho de sangue. O segundo homem fica chocado com a cena e a moça segura o copo ensanguentado. Com raiva, o outro capanga pega uma faca e se prepara para atacar a mulher no beco. Ela o avisa para pensar bem antes de fazer alguma besteira naquele beco, mas o homem não escuta e avança com a faca em um ataque desesperado contra ela. Com um sorriso a moça o chama de burro por tentar algo tão previsível e inútil. A cena corta para o escritório do diretor executivo Han Josok, o irmão dela. O funcionário avisa que a Seogoing ligou e que eles vão agir hoje mesmo. Com isso, o irmão da moça fica satisfeito com a notícia que acabou de receber. Ele sorri e pensa que finalmente vai se livrar da irmã para sempre daquela casa. De volta ao beco, o homem ataca com a faca em um movimento rápido e bem forte. Mas a parceira do protagonista desvia do golpe com uma agilidade impressionante. Com isso, o capanga fica chocado e não consegue acreditar na velocidade da mulher. Sem dar tempo para ele reagir, a moça acerta um soco poderoso em seu estômago. Com os dois no chão, ela se pergunta se todos os assassinos do país são tão fracos. Ela então chuta o rosto de um deles para acordá-lo e conseguir umas informações. Com o homem acordado, ela exige saber quem o contratou e de qual organização ele é. A moça pisa na mão dele com força e diz que não foi uma pergunta para ele ignorar. O homem grita de dor com o pisão e sente o peso da bota dela em sua mão ferida. Com isso, ela o segura e manda ele responder sua pergunta de uma vez por todas. Com medo de apanhar de novo, ele grita e implora para ela esperar, pois vai falar. Ele então revela que é da Seoguang, mas que não sabe quem é o cliente do serviço. A parceira do jovem pensa no nome da organização e o capanga diz que só seguiu ordens. A cena então corta para a mansão da família da moça durante a noite toda, iluminada. O irmão dela caminha pelo corredor e parece bem cansado, mas também aliviado. De repente, ele se assusta ao ver a irmã parada ali, esperando por ele na casa. Com um susto, ele gagueja e não consegue acreditar que ela ainda está viva ali. Ela bebe sua bebida e pergunta por que ele está tão surpreso de vê-la na mansão. O homem fica sem palavras e apenas suspira frustrado com a situação inesperada. Em outro lugar, o diretor da Seoguang se irrita ao saber que seus dois homens falharam. Ele pergunta ao gerente Choi se aquilo faz algum sentido e ele nega na hora. Com um olhar de ódio, o chefe bebe seu uísque e parece não acreditar na notícia. Ele então se levanta furioso e joga seu copo na mesa, quebrando tudo ao redor. O diretor grita com Choi e reclama da bronca que recebeu do grupo HK pela falha. Ele continua o sermão e diz que se gangsters não fazem seu trabalho em quem confiar. Com isso, o chefe diz que agora entende por que as pessoas odeiam o gerente Choi. Ele o questiona por que mandou idiotas e Choi diz que eles eram bons homens. Cansado, o diretor bebe seu whisky e diz que vai escolher a melhor lâmina da empresa. Alguns dias se passam e a poeira parece ter baixado por um breve momento. Em seu apartamento, nosso herói se arruma e coloca um terno para sair. Ele se olha no espelho e pensa que é estranho usar terno, pois usava todo dia antes. O jovem lembra que em sua vida passada usava um terno feito sob medida em Nova York, mas o terno de agora foi comprado em uma loja qualquer em frente à estação. Saindo de casa, ele encontra sua vizinha que fica surpresa ao vê-lo de repente. O painel do elevador mostra que os dois estão no terceiro andar do prédio. No elevador, ela pensa que ele sempre usava as mesmas roupas e agora está de terno. Mesmo assim, a vizinha admite para si mesma que ele ficou muito bem de terno. Com um pouco de vergonha, os dois se cumprimentam de forma meio sem graça ali. A moça pergunta se ele vai trabalhar e ele confirma que abriu uma empresa. O assassino se despede e deseja um bom dia, mas ela parece estar bem distraída. A vizinha fica de queixo caído e se pergunta se ouviu direito sobre a empresa. A cena então corta para a placa da nova empresa do protagonista, a BB Company.
No escritório, a parceira elogia o visual do jovem, dizendo que ele ficou ótimo. Com isso, ela entrega a ele um crachá da empresa para ele usar no escritório. O AJ também está de terno e reclama que aquele estilo não combina com ele. Mas a moça elogia e diz que o terno ficou muito melhor nele do que esperava. O desenvolvedor diz que é a primeira vez que usa terno para trabalhar com jogos. Olhando o crachá, ele percebe que foi nomeado líder da equipe de desenvolvimento. Com isso, o AJ fica confuso e pergunta qual é o cargo dele na nova empresa. A parceira então apresenta o protagonista como o CEO Jin Jae-yoon. Em seguida, ela se apresenta como a vice-presidente Han Somi. O AJ então é apresentado como novo diretor executivo, Baek Jeong-tae. E por fim, o antigo gerente da Seogwang é apresentado como diretor Bang Man-ge. Com isso, o AJ percebe que seu cargo é maior que o do gerente e se sente bem. Ele ri e diz que os dois vão trabalhar duro juntos na nova empresa deles. O ex-gerente da Seogwang acha engraçado como eles são como a liderança de uma empresa. Nosso herói então pergunta se o gerente tem alguma ideia para eles construírem a empresa. Com isso, o assassino manda o desenvolvedor começar a trabalhar e ele concorda na hora. Em uma sala de reunião, o protagonista pede para o gerente compartilhar suas ideias. O homem de óculos confirma e revela que o primeiro alvo deles será a própria Seogwang. Ele explica que a sede deles é onde está o dinheiro e o poder da organização. Dentro do território da empresa, há muitas organizações pequenas e grandes como a Platinum, mas a maioria não é leal a Seogwang e só é vista como fonte de impostos. O loiro confirma a informação e se irrita ao lembrar de como era tratado por eles. O gerente revela que o plano é usar o ressentimento e tomar as organizações uma por uma. Eles vão formar uma nova organização dentro do território da Seogwang para lutar contra ela. E quando a nova organização crescer, outras vão se juntar à bandeira deles. Com isso, eles finalmente terão um corpo de verdade e poder para lutar de igual para igual. Nosso herói concorda com o plano e diz que é uma ótima estratégia para começar. A parceira então pergunta qual será o primeiro alvo e o gerente se oferece para escolher. Ele diz que conhece a lista de cor e que pode escolher o alvo perfeito para ele. O AJ se irrita ao ver que o gerente já está tomando a liderança da empresa. Ele pensa que seu título é maior, mas que logo vai acabar perdendo o cargo para o gerente. Enquanto isso, o desenvolvedor começa a organizar seus planos de jogos no computador. Ele se pergunta que tipo de pessoas são aquelas e o que elas querem com a empresa. O rapaz pensa que nenhum deles parece do tipo que trabalha com jogos ou tecnologia. Ele não sente que a empresa é real e se pergunta por que o contrataram para fazer um jogo. De repente, a parceira do jovem surge e pergunta como está indo o trabalho no jogo. Ela o avisa para não hesitar em pedir qualquer coisa que precisar para o projeto. Com isso, o rapaz diz que a coisa mais importante no momento é contratar mais gente. Ele explica que é o único na equipe de desenvolvimento e precisa de ajuda para o jogo. A moça avisa que eles só podem contratar poucas pessoas e que o negócio principal não é jogos. O desenvolvedor pensa que já era bom demais ter a dívida perdoada e não deve pedir mais. Ele pergunta por que ela está fazendo isso e ela fica em silêncio por um momento. Com um olhar sério, ela pensa na melhor forma de explicar seus planos para o rapaz. Ela então revela que o negócio principal da empresa é comprar e absorver outras empresas. E que eles queriam pessoas criativas para construir algo com o dinheiro desse negócio. Com um sorriso, ela pensa que o rapaz é fácil de motivar e ele promete se esforçar. Em outro lugar, o AJ pergunta ao gerente quando ele teve a ideia daquele plano. Ele explica que pensou nisso quando estava no comando das organizações externas. Para se precaver de ameaças, ele simulou vários cenários e escolheu o mais realista. O loiro então pergunta o que a vice-presidente faz e se ela e o jovem namoram. O gerente nega o namoro, mas confirma que os dois parecem ser bem próximos um do outro. O loiro diz que o protagonista não é fácil de entender e o gerente concorda com ele. Com isso, ele diz que já desistiu de entender e que vai apenas seguir o fluxo. O gerente pensa na ideia e de repente tem uma epifania sobre como executar o plano. Com um olhar determinado, ele percebe exatamente o que eles precisam fazer agora. Em outro lugar, o assassino pergunta se foi a Seogwang que mandou o assassino. A parceira confirma e diz que foi seu meio-irmão que contratou a organização, mas a moça o avisa para não se acomodar, pois a situação pode ficar perigosa. Com um olhar sério, ele avisa que o próximo que eles enviarem pode ser perigoso. A cena então corta para um cais com as ondas batendo nas pedras com força. Um homem está pescando e diz que saiu do hotel para respirar um pouco de ar. Seus guarda-costas o observam e ele diz para não se preocuparem com sua segurança. Com vários homens de terno o protegendo, ele parece ser alguém bem importante. Ao telefone, ele avisa que vai testemunhar no tribunal e para não se preocuparem. De longe, uma pessoa de cabelo comprido observa o homem e seus guarda-costas. Ele parece estar analisando a situação e planejando seu próximo movimento. Com uma bolsa nas costas, ele se aproxima do cais e é parado pelos seguranças. Com um olhar frio, o homem de cabelo comprido encara os guarda-costas sem dizer nada.
Ele pergunta por que não pode entrar e os seguranças o mandam embora do local. Os homens dizem para ele pescar em outro lugar e ele concorda com a ideia deles, mas de repente ele joga sua bolsa no chão e se prepara para o que vem pela frente. Os seguranças mandam ele ir para mais longe, mas ele se prepara para o ataque. Com uma faca na mão, ele avança rapidamente em direção aos homens de terno. Em um piscar de olhos, ele se aproxima e os seguranças ficam chocados com a velocidade. Eles sacam suas armas para revidar, mas o homem de cabelo comprido é mais rápido. Com movimentos precisos, ele acerta os dois homens com sua faca, e eles gritam de dor. Os outros seguranças começam a atirar para tentar parar o invasor misterioso, mas ele desvia dos tiros com uma agilidade impressionante e continua o ataque. Com movimentos rápidos, ele se aproxima e se prepara para o próximo golpe. Os homens ficam chocados e não conseguem acreditar na velocidade do assassino. Caídos no chão, os seguranças não entendem o que aconteceu de tão rápido. Um dos homens se irrita e o chama de desgraçado, mas ele não se intimida com a ameaça. Sem dar tempo para ele reagir, o assassino o acerta com um chute poderoso no rosto. Com o homem no chão, ele pega sua arma e se prepara para o resto da briga. O alvo grita para os outros seguranças pegarem o invasor e eles atiram de novo. O homem de cabelo comprido revida os tiros e acerta os homens com precisão. Ele desvia dos disparos e se pergunta como o assassino pode ser tão rápido. Sem se abalar, ele continua atirando e acerta mais um dos seguranças. Com os homens caindo, ele se aproxima do alvo para finalizar o trabalho. O homem de óculos grita de medo e tenta fugir, mas é tarde demais para ele. O assassino atira e o alvo cai no chão sem vida com um tiro certeiro. Ele então pega a garrafa de uísque do homem e analisa com um olhar frio. Com um sorriso, ele elogia a bebida e parece satisfeito com o trabalho feito. Com os homens no chão, ele avisa que o trabalho está feito e pede para limparem. Ele então se aproxima da beira e diz que já tem outro trabalho o esperando. Com o celular na mão, ele parece estar esperando os detalhes da próxima missão. Abrindo o celular, ele vê a foto de seu novo alvo e a acha muito bonita.